Senhoras e senhores, doutores e doutoras, estamos aqui em mais um episódio do Manda Pro Jurídico. Episódio muito especial, porque tá compondo a série de mais um Manda Pro Jurídico by Pact. Porque vocês sabem que empresas que se relacionam e têm propósitos que caminham juntos vão ter sempre sinergia pra trabalhar junto. Por isso que eu tô aqui do lado do Lucas. Fiz questão, falei, eu quero estar nesse episódio hoje, porque eu gosto muito do trabalho que essa galera faz. E hoje, gente, sobre o que é essa nossa esteira de episódios, a gente vai falar sobre Legal Ops e essa nova era do corporativo. É um tema que você já vem muito Manda Pro Jurídico trazendo, muito a Pact trazendo, e sentaremos todos aqui hoje para debatermos. Temos um grande convidado, um cara com uma carreira incrível e uma carreira típica e atípica, porque ele tem uma carreira de 16 anos na mesma empresa, o que é uma coisa incrível, mas não, hoje em dia não é o que a gente veja tanto. André Velar, muito obrigada pela sua presença aqui. Lucas, honradíssima dessa pessoa sair do Rio de Janeiro, sair de São Paulo e vir até o Rio de Janeiro. Pedro de Regina, sempre um querido, sempre um prazer, né? Uma alegria da minha semana. Como vocês estão? Que bom que estão todos aqui. Cara, tudo bem, graças a Deus, como sempre, a gente venceu o trânsito do Rio, os perrengues noturnos de chegar aqui, mas vamos firme e forte que esse episódio vai ser fantástico hoje, tenho certeza. André, muito obrigado pela sua presença aqui. Como é que foi chegar aqui? Tudo certo? Chegou são e salvo? Com trânsito como vocês, né? Não tem como fugir, Rio de Janeiro. Ainda mais em jogo do meu Fluminense. Lotado, Maracanã lotado. Mas assim, primeiro quero agradecer o gentil convite do Manda Pro Jurídico, na pessoa Pedro, Natália. Assim, sempre um prazer, compor a mesa com o Lucas, né? A gente já teve várias trocas riquíssimas, assim. É um prazer estar presente nesse mercado de ideias a respeito de Legal Ops. Como você disse, eu estou há 16 anos na companhia. Então, assim, para falar como eu aterrisei em Legal Ops, eu preciso passar por essa jornada. E é uma jornada que, em alguma medida, traz talvez até uma mensagem de incentivo para quem está nesse momento de transição, né? Está percebendo com certo receio a vinda de tecnologias, a vinda de Legal Ops, a potencial perda de valor do advogado, talvez seja uma mensagem de incentivo contar essa jornada. A gente vai ouvir hoje, gente, então, quem já estava vendo a tsunami desde lá de trás, né? Você estava vendo essa tsunami, Lucas, desde lá de trás? Tava, senão não tava aqui, né? Há mais de 8 anos, né? Exatamente. Você já tá, de olho nessa tsunami. Sabendo que esse mercado estava em transformação. O que eu acho muito legal do André é que a carreira dele tem se mistura um pouco com esse processo de transformação. E acho que quem principalmente fica e vê esse processo na mesma organização do tamanho que a Eletrobras ainda, assiste ali de camarote, né? Então, uma organização que tem o potencial de investir em tecnologia, precisa, porque tem um volume, né, na Babesco, assim, muito próximo dos bancos. Então, é uma turma que tem que estar à frente também do tempo. E quando a gente vai conversando, você fala, nossa, vocês estão fazendo isso há 5 anos, 10 anos, né? A gente nem estava aqui e eles já estavam pensando nesses assuntos. Então, acho que é muito rico nesse sentido. Antes da gente entrar em Legal Ops, André, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, aqui. Pegar todo mundo de surpresa, porque você não estava programado na pauta. Mas pode ficar tranquilo que a pergunta é suave. É que você falou que você ficou 16 anos na empresa, você praticamente viu isso tudo acontecer, quando nem existia falando em Legal Ops ainda. E eu vejo muito positivo essa construção de carreira. Assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de projetos, então você observar que no mundo de hoje, que é bem dinâmico, você tem uma pessoa que ficou 16 anos dentro de uma empresa, eu acho isso louvável, acho isso muito legal. E você pode trazer essa experiência para quem também está nos assistindo, de como que você constrói essa carreira. Então, a pessoa que está lá começando do zero, o que você, hoje, na posição que você ocupa, você considera como imprescindível para ela chegar onde você chegou? Ou seja, transcorrer, fazer todo ali o caminho que você percorreu, lutou ali no dia a dia. E as pessoas hoje em dia também têm aquela visão de achar que é fácil chegar onde você chegou, não quer percorrer o caminho, quer chegar lá no final. Então, conta um pouquinho pra gente o que você vê como pilar, assim como pilar mesmo, para construir uma carreira corporativa na iniciativa privada, começar lá no comecinho mesmo, sem a redundância, e chegar até onde você chegou. O que você dá de dica, principalmente pela essa geração Z, que o tempo é curto e eles não têm essa visão muito de longo prazo ainda? Então, aí eu volto um pouquinho no começo dessa jornada, né? A Eletrobras era uma estatal, né? Como todo mundo sabe, né? Foi privatizada há cerca de 2 anos atrás. Quando eu ingressei na companhia, eu ingressei no contencioso. Nosso contencioso é de uma magnitude, assim, exorbitante. À época, girava em torno de 40 bilhões de provisão, né? Sem contar o off-balance. Mas eu
ali eu já tinha a percepção que eu precisava transitar na companhia para áreas mais próximas ao negócio. Né? Então, eu entrei no contencioso, que foi super relevante para minha carreira, né? Para impulsionar minha carreira, até porque depois eu me tornei head do jurídico, então precisava ter uma visão 360 holística. Mas, assim, sempre trazer uma percepção de proximidade com governança, com as áreas de negócio. Então, acho que você já planejar esse início, ainda que naquela época não se discutia muito a eficiência do jurídico. Governança. Legal Ops muito menos, né? Outros nomes, não se tinha isso, mal se falava em sistema, né? O controle era muito precário. Né? O controle na Eletrobras ele se tornou mais pujante quando a gente se listou na Bolsa. E aí você trouxe para dentro o controle SOX, etc. E uma necessidade, né, de maior monitoramento, execução. Mas, assim, acho que a grande dica talvez seja você efetivamente buscar-se um posicionamento junto às áreas de negócio. Porque você precisa entender a linguagem do negócio, você precisa entender os objetivos da organização, você precisa entender como o jurídico pode agregar e gerar valor como unidade de negócio. Isso é super interessante, né, André? Eu acho que o Lucas certamente vê isso, porque assim como eu, temos vários clientes, né, que são grandes empresas. Como o desenvolvimento de Legal Ops está muito relacionado com esse protagonismo que vem se emergindo dentro dos jurídicos corporativos. Porque parecem que são movimentos que andam em paralelo, mas em algum momento eles se tocam. Porque quando você está trazendo um conceito de Legal Operations, que eu até vou te pedir para explicar um pouco melhor, que você está falando sobre eficiência, sobre dados, sobre tecnologia associado ao direito, você está trazendo para o jurídico interno uma camada completamente distinta daquele tomador de decisões mecânicas, daquele cara que assina o contrato ou que não assina o contrato. Você está trazendo uma relevância, uma eficiência e até um ganho financeiro muito expressivo. Mas dito isso, André, Legal Operations hoje, a gente tem falado muito. Graças a Deus, fico muito feliz com a operadora do direito. Mas como é que isso começou? Ainda mais exatamente como você falou, dentro da Eletrobras, a maior empresa do país em geração e transmissão de energia. Isso é muito relevante, principalmente se tratando do Brasil, um país com enorme potencial energético. Como é que foi esse desenvolvimento e criação? Eu imagino, durante esses 15 anos, não existia Legal Ops, né? E criação dessa área de Legal Ops. A área ela veio muito numa percepção de transformação da companhia. A companhia não só privatizou, que já é um movimento, né, muito grande, muito forte em termos culturais do corpo de advogados, mas assim, ela se transformou no que se chama de corporation, né, que não é um formato societário muito comum no Brasil. Nos Estados Unidos, sim, capital disperso, sem controlador definido, ou seja, o board tem uma participação muito mais efetiva. Então, assim, a régua sobe muito em termos de reporte, em termos de medir a eficiência do jurídico, em termos de entender se o jurídico está conectado ao negócio ou não. Então, assim, esse movimento foi um movimento assim, mais relevante do ponto de vista de pensar na criação de uma área de Legal Ops. Não que as competências que a gente vê em Legal Ops não estivessem já no jurídico. Sim, mas estavam mais dispersas, né? Elas não estavam estruturadas, não estavam sob o holofote que estão hoje. Né? Então, assim, isso foi altamente relevante. Quanto à tua segunda pergunta, eu acho ela muito bacana, né? O que é Legal Operations, né? Esse é um processo de education dentro da companhia recorrente. Tanto dentro do jurídico, os seus clientes ali, seus stakeholders internos, né? Contencioso, sobretudo, mas especialmente para fora. Assim, o pessoal tem muita dificuldade de entender o papel de Legal Operations, né? Então, assim, eu gosto sempre de começar pelo que ele não é. Melhor do que falar o que ele é, pegar um bench de uma clock com Core 12, pegar um running legal que tem o hexágono, assim, isso é super relevante, beleza. Mas primeiro entenda o que ele não é. Eu acho que facilita, especialmente para quem não é advogado. E o que não é? Não é fazer peça processual mais, não é sustentar oralmente no tribunal, não é revisar contrato, né? Não é prestar assessoria numa transação de M&A, não é fazer atividade típica estrito sensu do advogado, OAB. É fazer atividades periféricas que levam a uma otimização, uma eficiência desse trabalho. Aí eu acho que entra a parte complexa. Essa parece a trivial. A complexa é entender as dores da tua organização. Entender as dores do teu jurídico e as dores da tua organização. Dores e objetivos. Aí você entra num trabalho, para mim, que é muito tailor-made. Cada companhia vai ter um Legal Ops formatado às suas dores, né? Então, lá na Eletrobras, quando você percebe o que não é, você vê a capacidade de expansão de horizonte do que Legal Ops pode ser.
Lá eu tenho muita coisa que eu não vejo em outras e não tenho coisas que eu vejo em outras, né? Eu tenho, por exemplo, muito forte, só para dar um exemplo, uma parte de relacionamento com a auditoria interna e externa. Por quê? Isso era uma dor da companhia. A gente tinha uma fraqueza material, que é o grau mais alto de severidade, em termos de controle SOX, né, que gravava nossas demonstrações financeiras por 15 anos, desde que a gente foi listado, em gestão de contencioso. Então, assim, isso foi uma missão dada pelo General Counsel. Vamos eliminar. Em um ano de trabalho de Legal Operations, a gente conseguiu eliminar a fraqueza material dos reportes da companhia. Então, assim, Legal Operations pode muito mais do que tecnologia, sistema. É um trabalho aqui de controles internos. E aí, com isso, eu quero fazer uma pergunta pro André e pro Lucas. O André dentro da empresa e o Lucas observando todas as empresas e trabalhando com elas. É preciso um investimento milionário, um investimento muito alto para você aplicar ou replicar uma estrutura de Legal Ops dentro da sua empresa? Olha, essa é uma pergunta complexa na Eletrobras porque a gente passou pela privatização. Sim. Então, assim, a gente tinha uma série de restrições até em termos de composição de pessoal, porque tinha um acordo coletivo vigente. Sim. Então, hoje a gente consegue modelar Legal Ops como eu gostaria, que é torná-lo plural. Sim. Não é assim, a gente tem que trazer competências. Tá mais livre, é isso, Estou né? muito mais livre, assim, e estou populando o Legal Ops com gente de outras formações que se interessam Incrível. pelo mercado jurídico. Assim, não nenhum demérito ao advogado, tá? Mas assim, eu preciso de um economista que entenda de balanço, de demonstração financeira, que entenda de forecast, que entenda de budget para conversar com o financeiro, que é um grande cliente meu. Eu preciso de um cientista de dados para dar tratamento aos dados que eu saneio, que eu enriqueço. Eu preciso de gente de TI porque eu vou precisar desenvolver mais meu sistema processual, né? Fazer melhorias, fazer desenvolvimentos. Eu preciso de gente com essa linguagem. Finalmente, Então, gente de fora do direito trabalhando com direito, né? Então, assim... Lucas tá aqui para provar isso. O Exatamente. investimento não me parece primeiro, mas eu acho que primeiro a gente tem que formar uma base muito sólida e nem sempre envolve nem tecnologia. Sim. Assim, aí você tem que ter uma percepção, uma sensibilidade daquele momento em que a tecnologia pode vir porque você tem maturidade. Então, o departamento jurídico tem maturidade para recebê-la. Do contrário, você vai fazer só propaganda. E aí, então, eu vou acrescentar a pergunta pro Lucas que eu fiz sobre investimento e somar a uma, Lucas. E como é que você vê os estágios de maturidade das empresas brasileiras em relação à implementação de Legal Ops? O que eu acho é o seguinte, não é, né, investimento é um componente. Qual o tamanho ideal do investimento em Legal Ops? Depende, né? Depende de qual é o seu objetivo e qual é o seu planejamento, que era parte do que eu até estava conversando com o André há pouco, que é justamente você ter a visão de aonde você quer chegar e o que você precisa para chegar lá. Hoje a gente ainda tem conversas muito ligadas, às vezes, à tecnologia, por exemplo, né? Então, a empresa montou o Legal Ops porque ela quer botar IA no jurídico. Esse é um objetivo estranho, porque isso não é, isso é o objetivo do jurídico totalmente deslocado do objetivo da companhia, né? Qual é o objetivo da companhia que o André estava trazendo aqui? Para você não ter só um jurídico ou um jurídico estratégico, você ter o jurídico na estratégia. Toda empresa tem uma estratégia só e o jurídico deveria fazer parte dela. IA pode ser um elemento dessa estratégia, mas ele não deveria ser o objetivo fim, porque, enfim, qual é a sua dor? Sua dor não é não ter IA. A sua dor provavelmente são outras coisas. E para você, eventualmente, obviamente, utilizar essa tecnologia, que vai ser cada vez mais fundamental, você tem uma série de passos, né? E aí passa por esse planejamento para você entender o que vem antes. Porque não adianta você conseguir um budget enorme sem você ter uma equipe preparada para conseguir fazer as contratações, os sistemas, as ferramentas que vão utilizar desse budget. Então, você começa, e a gente já viu casos como esse, onde o jurídico pediu muito dinheiro antes de ter um plano. E ele começa a ser cobrado porque ele não gasta o dinheiro. E aí ele começa a tentar de qualquer jeito a contratar auditoria, saneamento. Ele, nos últimos 3 meses do ano, ele quer gastar o dinheiro, porque ele vai ser muito pressionado por ter pedido um dinheiro que ele não soube usar. Né? Quando no fundo passava primeiro por um processo todo de ter um planejamento claro de aonde eu quero chegar. E aí, obviamente, você vai sendo atravessado ao longo desse planejamento com novas tecnologias, novas ondas, mudanças dentro da empresa. Imagina uma empresa que era estatal e privatizou, Nossa. né? Então, você tem que navegar nesse mar. Mas quando você tem um plano, você sabe pelo menos onde você está em nível de maturidade, o que você ainda não está pronto para fazer, e você tem muito mais clareza de como você se movimenta a partir daí. E Lucas, complementando, assim, você tem que saber o momento de desacelerar as cobranças. Porque quando você cria uma área de Legal Ops, a primeira pergunta que vem, a primeira cobrança que vem das áreas de fora, do teu board, quando você vai implementar
inteligência artificial. Quando você vai medir nossos KPIs financeiros, né, cobertura de provisão, budget, etc., primeiro eu preciso pavimentar a estrutura. Primeiro eu preciso sanear meus dados, estruturar meus dados, enriquecer meus dados, saber para onde eu vou. Né? Não adianta. Então você tem que desacelerar e saber lidar com essa pressão da governança. A governança é muito forte, especialmente numa companhia como a Eletrobras, que privatizou, então se traz esse conceito de que você necessariamente tem que ser mais eficiente, que você não era antes. Né? Traz toda essa noção que você precisa implementar quando você às vezes tem uma base, como foi nosso caso. Se eu tiver a oportunidade aqui de contar mais sobre isso, de ter que unificar 5 bases diferentes, de 5 empresas diferentes, com 5 políticas de provisão diferentes, né? Com 5 taxonomias diferentes. Mas tá tudo bem, né? Você tá bem agora, Agora tá sim. num bom momento. Agora sim, já fizemos esse trabalho de casa, mas assim, você fica, de certa forma, um pouco escondido dos holofotes quando você faz esse Sim, trabalho. você não tá apresentando o resultado Porque você ainda não que vai está, brilhar os olhos. Mas né? o saneamento, e é algo que eu acho que a gente pode explorar depois, mais à frente, ele não precisa ser visto como algo só corretivo. Você encontra muito upside no meio do caminho. Muito upside. Essas decisões estratégicas que você também mencionou, que o jurídico lá atrás, ele estava descolado com as tomadas de decisão dentro da empresa. Vocês acham que, a pergunta é para os dois aqui, que da parte jurídica da resposta, também era parte do advogado que tinha aquela visão extremamente quadradinha do direito, que o direito tem que sempre falar que não, e não entender o modelo de negócio do cliente para entender como o jurídico pode associar ou contribuir para o desenvolvimento da empresa, e você, na qualidade de não advogado, você enxergava o direito com aquele cara, burocratizador, que vai sempre dizer não, que vai sempre travar a evolução da empresa, e por isso, cara, vou nem consultar o jurídico, senão ele vai me dar 30 mil exemplos que eu não posso fazer aquilo, então é melhor a gente fazer aqui, depois se der problema a gente manda pro jurídico resolver. Como é que vocês enxergam isso? E aí, como que a Legal Ops, né, consegue mudar e conscientizar as pessoas dentro de uma empresa para criar uma cultura de entender que aquilo ajuda na construção da empresa como um todo? Aí é outra vez, das duas visões aqui do mercado. Assim, você foi certeiro. A visão do jurídico sempre é de um obstáculo que chega aos 47 do segundo tempo para trazer uma série de nãos e uma série de ressalvas para se proteger. E não proteger o negócio da companhia. Assim, você está certíssimo nesse ponto. Então, exige uma mudança cultural, uma percepção de viabilização de negócios. O que eu vejo na estatal como vantagem? E você, como advogado, você pode concordar comigo. Assim, você vive uma constante tensão entre direito público e direito privado, né? Entre dizer não porque não vai contra os princípios da administração pública e dizer sim porque você tem que observar leis de mercado, você é uma companhia aberta como outra qualquer listada em Nova York. Então você já trabalha essa ideia de viabilização de negócio, você já não diz não, você já é um jurídico, o nosso jurídico já era um jurídico viabilizador. Né? Mas então, você acha que você tem essa visão porque você passou por tudo isso? Que é seu essa visão? Ou foi algo que você, apanhando ali no dia a dia, você percebeu que tinha que mudar a forma com que você aprendeu na faculdade, vamos dizer assim, para poder crescer ali internamente? Não, as faculdades certamente não te forjam para isso. Com certeza não. Assim, nenhuma dúvida. Te forjam para mostrar risco, elaborar teses bonitas. Parece que essa preocupação. Quando você entra na realidade do negócio, se integra ao negócio e pretende gerar valor para o negócio, é muito mais importante para o CFO, para o CEO, você ter uma provisão que dá cobertura para um desencaixe processual do que você mostrar uma tese lindíssima para ele. Ele não está nem um pouco interessado. Isso, nem um pouco. Então, acho que Legal Ops, aí, voltando ao final da tua pergunta, ele vem muito para isso. É para trazer, né, uma orientação aos dados, a estatística, analytics, jurimetria, né, mostrar um racional que foge do feeling do advogado, foge do artesanal. Isso gera, de fato, uma resistência dos advogados, porque há uma percepção equivocada de perda de valor. Sim. Ou seja, os dados estão tirando o meu valor, eu não posso mais fazer aquilo. Ainda tem espaço para isso. Primeiro, até onde é massa, você vai ter que dar o prompt e você vai ter que analisar o output. Então, assim, você vai ter esse trabalho. E no que é estratégico, ele continua estratégico. Não vai ter inteligência artificial para dar conta disso. É artesanal ainda, seja processo, seja uma transição de M&A. Então, eu vejo o papel de Legal Ops muito como fomentador dessa nova cultura.
sabe? Trazer essa ideia de que o advogado retém o seu valor, mas ele agrega muito mais se ele compreender que hoje o jurídico tem que ser orientado para dados, orientado para resultados, orientado para o negócio. Eu enxergo de um jeito muito parecido com o André, assim, eu nunca achei, ao contrário, que advogado fosse a turma do não. Eu trabalhei muitos anos em empresa de infraestrutura, de concessão, né? Não estatais, mas empresas de concessão. E o jurídico, na verdade, era fundamental para aquilo existir, né? Porque a empresa, na verdade, existia com base no contrato de concessão. Então, né, eu renovei uns 4 contratos de concessão de aeroporto, porto. É uma discussão que é extremamente jurídica e também extremamente financeira. E eu acho que eu sempre admirei muito a atuação de advogados, não à toa eu vim parar aqui, mas eu também percebi que existia uma dificuldade, um certo medo em lidar num processo de transformação ligado à orientação de dados, porque as organizações de 2010 em diante, né, com ali o estabelecimento das questões de dados, das conectividades, dos sistemas corporativos, organizacionais, passaram a querer se orientar exclusivamente não mais sobre projeções e subjetividades. Eu acho que eu vou perder, o nosso escritório diz isso, o nosso escritório diz aquilo. Poxa, calma aí, a partir do momento que ficou claro, se eu tomo decisão na engenharia, no negócio, no planejamento comercial com base em dados, por que aqui eu não faço também? Principalmente quando a gente começa ali a olhar para o próprio contencioso, hoje já para outras naturezas. E aí o advogado começou a fazer esse movimento de dizer, não, mas aí como é que vai ser? Porque se não vai ser mais com base no que eu acho, vai ser com base em dados, então o que eu acho não tem mais valor. Eu acho que a carreira demorou um pouco a se ajustar e a perceber que isso é mais um argumento para você. Isso é mais um argumento para entrar no seu parecer de 100 mil reais. O seu parecer vai continuar sendo necessário, mas agora ele também precisa trazer esse viés. Significa que esse é o único viés? Lógico que não, estatisticamente a gente tem uma distribuição, mas né, e se você quiser, inclusive, encontrar o viés, né, do ponto de vista jurídico que vai tirar a gente da curva normal, parabéns, agora vai ter essa conversa, entendeu? Então, essa pressão, e acho que a área de Legal Ops, ela vem para atenuar e conseguir mostrar para essa equipe de advogados que eles, na verdade, têm um problema que nem faz parte só dessa carreira, como qualquer outra área, né? Se você entrar na área de planejamento, de controladoria, você chega ali, tem gente de formação de tudo quanto é tipo. Isso já é natural. O direito está se abrindo há muito pouco tempo. E acho que o Legal Ops ajuda esse processo de transformação cultural e, obviamente, da maneira como os processos e as tecnologias são implementadas ali dentro, né? Isso é bem... Desculpa te cortar, André, pode falar. Não, ia só trazer um dado curioso, que assim, há 2 meses a gente trouxe a primeira gerente do jurídico que não tem formação jurídica, assim, fato inédito. Que legal. Qual é a formação ela é dela? nossa gestora de esteira, administração, com Sim. algumas extensões na parte de gestão de dados, ciência de dados. Que incrível. Mas assim, ela está cuidando da nossa esteira. Nossa esteira, basicamente, é o que no mercado se chama de controladoria, né? Sim. Cuidar do início ao Me fim dá uma do ideia de processo. volume aí. De volume de carteira? A gente tem cerca de 40, 45 mil processos, mas a gente não tem muito massa, né? O que mais se aproxima de massa nossa é o trabalhista. Nossa. A gente não tem consumo, por exemplo, Que porque loucura. privatizou as distribuidoras lá nos idos de 2018. Então, assim, é uma carteira muito estratégica, muito diferenciada e com uma pimentinha que é algo só da Eletrobras, exótico, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o tal do empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Sim. Foi um tributo criado lá na década de 60 para a expansão do setor elétrico e a Eletrobras ficou responsável por devolver os valores aos contribuintes. Sim. Isso gerou um passivo que já foi de 30 bi de provisão. Tem advogado De perda que provável. vive disso, né? Vive disso. Vive É um dessas mercado, ações, né? Um mercado Vive de específico tese, né? vive dessa tese. Advogado Não, dessa e- tese específica. Sim, sim. Dessa tese exato. específica. E muita gente especulando e negociando, né? É. Esses títulos, esses créditos no mercado negro, né? Assim, ainda tem esse componente... Esse pequeno dentro do detalhe, né? litigation tem esse componente para você observar. E cada Mas- vez mais, né? Hoje, né, mais para aproveitar aqui esse gancho, né? Cada vez mais a gente tem esse tipo de comportamento do mercado que vai tentando inovar de crédito dentro de demandas que são litigiosas contra empresas, né? Sim. Que levantam um monte de questões do verdade. ponto de vista ético. Sim. Né? Imagina, fundos que investem no passivo de uma empresa que eles também investem. Como que é isso, né? Pode, não pode? Como que funciona? Então tem uma série de questões ainda, acho que não resolvidas, até porque é muito novo e não necessariamente regulado, né? De maneira clara. Então tem interpretação para tudo. O universo, gente, do contencioso, ele é um universo sem fim. A gente comentou antes do programa começar que o contencioso ele é uma cachaçinha. Então, assim, esses pequenos detalhes, obviamente que eles são nichos,
e eles são nichos que dão muito dinheiro para determinados advogados, mas eles também acho que tem uma questão de você entrar na tese e você, né, querer provar o seu ponto. Mas eu quero voltar um step, que é sobre esse ponto que vocês ambos trouxeram, que tem relação com cultura e posicionamento do advogado. E como é positivo para o advogado conviver com profissionais de outras áreas. Porque ele consegue sair um pouco de si mesmo e pensar em outras formas de aplicar o seu trabalho. E todo o profissional jurídico, todos nós sabemos, nós que somos advogados e o Lucas que trabalha com advogados, que a gente tem uma adoção muito tardia de absolutamente tudo. Inclusive, o Manda pro Jurídico, ele vem muito nessa toada de profissionais jurídicos, não vamos antecipar as nossas tendências, não vamos ter uma adoção tardia como a gente até hoje fez em relação a absolutamente quase tudo. E você disse um pouquinho antes, André, que nessa jornada de criação de uma área de legal ops dentro de uma empresa desse porte, que tem uma esteira de contratos com volume de 45 mil, com uma base basicamente estratégica, que sim, para você que trabalha com contencioso, você sabe que eu tô falando de uma coisa tipo blow your mind. Muito, muito trabalho. Que não teve só downside, que teve upside também. Mas você acha que o downside, ele é principalmente em relação às pessoas, ou que tem ou teve algum outro grande desafio ali interno para você conseguir implementar com sucesso essa área? Olha, o cultural, de fato, ele é talvez o mais desafiador. Primeiro, a gente tinha um jurídico num formato que eu gosto de chamar de procuradoria, né? Ou seja, essa carteira aí que eu tô falando para você, ela era toda internalizada. E aí, com todas as restrições de concurso público, Nossa, né? Então, você começa a ficar, né, com uma carteira ineficiente, porque no fim do dia o advogado está preocupado com a OAB dele, com toda a razão, em cumprir prazos. E aí começa a deixar outras atividades que são igualmente relevantes no descaso, né? Que é sanear a tua base, classificar bem o risco, né? Assim, isso é altamente relevante. O advogado entender a diferença entre a estética da tese, a tese é muito bonita, e o risco. Então, assim, você tá no STF, amigo. Teu risco é provável. Você tá com um recurso sem efeito suspensivo. Vamos lá ter coragem de colocar que é sua tese é linda, tem 1000 pareceres. Respira fundo e fala que é provável, amigo. 1000 pareceres ladeando, mas assim, isso é classificação de risco. Então, assim, o desafio cultural de formação de pessoas é talvez o maior, tá? Então, a gente tem lá uma rotina de aculturamento recorrente. Eu acho que a composição de Legal Operations hoje muito plural, trazendo profissionais de outras áreas com outras visões, isso é muito relevante, porque enriquece o advogado, né? E talvez desonere ele um pouco também de fazer essa tratativa direta, que às vezes ele se sente inseguro, né, de fazer. Então, eu vejo como o grande desafio, de fato, cultural, tá? O advogado perceber que ele não está perdendo valor. Legal Ops, todas essas tarefas, né, que ladeiam, né, satélites, elas só agregam valor, né? Aproveitar, se enriquecer com profissionais de outra natureza ali para entender como é que a companhia funciona, quais são as dores. Eu acho que a gente tem chegado nesse patamar, assim, nesse nível de compreensão. Acho que o jurídico mudou muito desde a implantação de Legal Ops com essa percepção mais apurada. E não fica só no in-house não, tá, gente? Escritórios também a gente tem que fazer o tempo todo porque também tem essa percepção do artesanal, do estratégico, né, que o risco é conforme a estética da sua tese, não conforme a maturidade do processo. Então tem um trabalho também recorrente com escritórios, para não parecer que é um problema in-house, acho que é um problema do advogado, enquanto formado, enquanto carreira, enquanto formação. E essa percepção mais ampla. E eu já, inclusive, eu como sócia de escritório, já falei isso algumas vezes no Manda pro Jurídico, falo isso confortavelmente. Quem forçou os escritórios a criarem a área de Legal Ops e pensarem em entrega de eficiência, geração de dados, foram as empresas. Sim. Quando a sua empresa faz isso internamente, não existe uma possibilidade de você, prestador de serviço, escritório terceiro, que tem uma base, que é um escritório que trata de um contencioso de volume, eu tô falando só agora de contencioso. Você não ter um Legal Ops estruturado não é justificativa, você basicamente vai perder o cliente. Você vai perder sinergia. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que foram as empresas, foi o mercado privado que empurrou essa mudança dos escritórios, assim, pra mim, não há dúvida. Mas eu queria voltar numa pergunta que a gente acabou não concluindo, Lucas. Como é que você vê o estágio de maturidade das empresas no Brasil em relação a
o desenvolvimento mesmo de uma área de Legal Ops? Eu acho que hoje está muito mais avançado do que a gente imagina e eu acho que a gente não deixa a perder para nenhum outro mercado, assim, do que eu vejo. Até porque nossas dores são muito particulares, né? Assim, não existe país no mundo com o nível de contencioso que a gente tem, né? Que já foi tema de outra série sobre resolução de disputas e métodos alternativos. Mas isso pressiona muito a gente a procurar soluções tupiniquins, não no sentido tupiniquim do arranjo, mas tupiniquim no sentido mesmo da autenticidade. Sim. Porque não adianta você querer importar, né? A gente atende muitos clientes que são multinacionais e que são pressionados a adotar a contratação de softwares jurídicos globais. E aí falam, Lucas, você não vai acreditar, não tem módulo de contencioso. Então, eu faço o controle aqui dos meus 20 mil processos na planilha. Assim, eu quero infartar, né? Imagina a pessoa do outro lado. Porque qual o nível de restrição que essa pessoa e essa equipe não fica para implantar um Legal Ops eficiente, né? Que é o que a gente fala sobre planejamento. Não adianta essa pessoa querer ter o objetivo de imediatamente trazer IA. Ela não tem nenhum sistema, entendeu? Então, assim, tem todo um processo que é fundamental a aproximação do escritório, inclusive com a empresa nesse cenário, mas eu vejo que existe uma consciência hoje da referência do que é o Legal Ops e como ele pode ser colocado dentro da empresa, a relevância do planejamento de médio e longo prazo. Então, eu já vejo que esse diálogo hoje ele é bastante maduro. Eu acho que dentro do Legal Ops, a vertical menos amadurecida ainda é tecnologia. Eu acho que processos e pessoas têm ficado mais claro e talvez até sejam mais fáceis de serem absorvidas pelo direito, pelas pessoas desse universo. Tecnologia, eu ainda vejo uma conversa ligada ao desespero, a coisa do FOMO, sabe? Mas você acha que tecnologia, o desespero, ele consiste no eu sei que eu preciso adotar, mas eu não sei qual, não sei como? Ou o desespero é os próprios profissionais não estão se adaptando a novas tecnologias que, inclusive, diminuiriam o trabalho deles? Não, eu acho que é mais pela lógica do eu preciso dessa tecnologia. Eu acho que esse mindset ele é equivocado. Você não precisa da tecnologia A ou B. Você precisa de tecnologias que atendam a sua dor. Então, que é um pouco do que o André trouxe em termos de contexto. Cada organização é uma. Ele tinha uma prioridade super relevante ligada à controladoria. Então, o Legal Ops dele, em termos de processos e pessoas, trouxe pessoas voltadas para essa vertente. A gente tem clientes que a maior dor é ligada a contratos. Ele traz pessoas para essa equipe do Legal Ops com outro viés. Né? A mesma coisa deveria ser com tecnologia, mas não é assim que a conversa acontece. A conversa acontece de um jeito estranho, que é eu tenho que fazer com IA. Mas, assim, o seu problema aqui é de automação, o seu problema aqui é de saneamento de dados. Você não tem que fazer com IA, você tem que resolver a sua dor. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que é pouco maduro. Porque é um pouco pela vibe do eu quero um último modelo do iPhone, mas você quer só porque você quer. Só que tecnologia corporativa organizacional não é assim que você deveria tomar essa decisão. Mas vocês acham que, se eu vou fazer uma provocação aqui para vocês acham que esse porquê de não achar essa convergência entre o que você precisa, você saber o que você precisa e fazer essa implementação, é porque no mercado é relativamente novo e você ainda não tem profissionais qualificados que tenham essa visão e que tenham essa especialização para entender sobre Legal Ops para trabalhar num jurídico interno ou ser contratado como um jurídico externo? Você acha que existe uma dificuldade do mercado com essas pessoas? Porque a cultura ainda não está, vamos dizer assim, 100% difundida? Olha, eu não vejo tanto essa deficiência não, tá? Eu acho que legal. Existe uma deficiência, estando in-house, de fazer um assessment de que tipo de tecnologia você precisa para aquelas dores específicas, que é o que o Lucas falou. Existe tanto uma deficiência quanto uma necessidade de apresentar o uso da tecnologia, o uso da IA mais moderna, aquela preditiva, quando, na verdade, você precisa primeiro tratar de outros problemas. Então, me parece que, às vezes, tem uma antecipação e uma dificuldade desse assessment. Mas, assim, profissionais, eu, pelo menos, vejo, assim, muitos profissionais, primeiro, entusiasmados, o que eu acho ótimo. Assim, uma mudança radical para mim nos últimos anos, no mundo jurídico, falando especialmente de advogados, assim, um entusiasmo muito grande pelo mundo de Legal Ops, de tecnologia, etc. E muita gente de fora querendo ingressar no mercado jurídico. Assim, dentro da Eletrobras, eu consegui capturar, né, gente de outros departamentos para integrar a área de Legal Ops. Né, seduzir com a ideia do direito, olha os desafios que você vai enfrentar, olha um legado aqui de anos e anos de ineficiências. Então, eu não vejo essa deficiência. Acho que é mais um problema de assessment
e de entendimento da maturidade para receber e acomodar determinadas tecnologias, não acelerar o processo. Sabe que esse ponto que o André disse, como Legal Insights, que é o nosso viés todo voltado para tecnologia, para equipes jurídicas, a gente vê muito, a partir do momento que a gente implementa uma primeira entrega, que às vezes é simples ainda, tá ligada à homogeneização do banco de dados, fazer um banco de dados único, de sistemas múltiplos e dar uma visão só, com alguns indicadores, aqueles que são possíveis a partir dos dados que estão disponíveis, isso empodera tanto a pessoa que está naquela cadeira. Porque na hora que ela enxerga aquilo, ainda que ela tivesse o temor, né? Porque parte do temor do advogado está ligado ao processo de conseguir enxergar aquele número. Porque imagina quando o advogado vê uma planilha cheia de linhas e cheia de colunas. Mas quando aquilo vem organizado e você tem uma visão, a pessoa fala, caramba, encontrei a raiz do meu problema. Ou encontrei onde está o meu problema. Encontrei onde está o meu problema maior. Eu consigo priorizar, eu consigo falar para a direção. Muitos dos jurídicos hoje respondem para o CFO, eu consigo dizer para ele, eu preciso de dinheiro, porque olha aqui, ele tem a materialidade, ele vai com uma conversa na mesma língua, que é o que você fala sobre os escritórios serem pressionados a mudar, porque o seu cliente agora está falando essa língua. Ele quer conversar com você, da carteira que você tem dele de 1.000, 2.000, 3.000 processos, do jeito que ele fala dentro de casa sobre essa carteira. Claro. E quando você não tem esse preparo, não tem essa ferramenta, não tem necessariamente essa forma de fazer, você se desacopla. Você fala, cara, você não fala mais minha língua, você pode ser um ótimo escritório, mas se você não fala mais, não me interessa mais. Então, eu vejo o quanto que esse processo de ganho de maturidade, que acho que já é bastante grande atualmente, porque é isso, tem essa sensação de empoderamento. Então, as equipes jurídicas, principalmente as corporativas, estão muito interessadas sobre isso, porque transforma a maneira como elas atuam. Elas param de estar empilhadas, né, com papéis e demandas sobre sua cabeça e está o inverso, olhando para a pilha e dizendo, não, a pilha ela precisa ser priorizada desse jeito, distribuída de tal maneira. Muda muito a posição como a advocacia trabalha. A gente entrevistou aqui o Henrique Marcondes, que era na época diretor jurídico da Oscar. Ainda E ele... achei que ele tivesse saído, então beleza. Fofocas do mercado. Movimentações? Não é nenhuma informação, não. Eu tinha isso na minha cabeça, enfim. Tá. E eu achei engraçado porque ele usou o mesmo exemplo dele de quando eu cheguei. Eu acho que foi ele que falou. Quando eu cheguei, existia como se fosse uma procuradoria dentro do jurídico. E aí eu comecei a mudar, porque eu acho que foi ele que escreveu, não, junto com o Samir, com um livro de Legal Ops, que eles escreveram em conjunto. O Gui Totti e o Samico, eles coordenaram. Eles coordenaram. E aí ele escreveu. E aí ele tava falando exatamente sobre isso, que ele falou. Cara, parecia uma procuradoria quando eu cheguei lá. Era todo mundo já há muito tempo, fazia o seu trabalhinho quadradinho ali, não tinha muita visão de como a gente ia implementar o Legal Ops, pra que servir o Legal Ops, qual a ferramenta tem que ele usa. Pô, mas você tá usando um sistema que você não consegue aplicar ele no dia a dia, então tem que continuar usando a planilha do Excel, porque aquilo é mais prático, ou eu já tô acostumado. Então eu achei engraçado, porque assim, teve muito o mesmo sinergia, vamos dizer assim, dos assuntos, quando vocês trouxeram esses exemplos, que ele citou exatamente a mesma questão. Por isso até que eu te perguntei se você achava que tinha essa dificuldade no mercado, já que não é uma cultura, vamos dizer assim, muito difundida na advocacia, de achar esses profissionais. Eu até me surpreendi positivamente quando você falou que não, esse não era muito mador de vocês acharem esses profissionais, porque você entende que hoje já tem essa multidisciplinariedade com outras áreas ali, essa conversa. Então eu achei muito interessante. Perdão te interromper. Não, vai lá. Que Legal Ops traz uma ideia de protagonismo, essa foi a minha primeira mensagem para o meu time. Assim, pare de achar que você é suporte do advogado. Você é tão protagonista quanto. Sim. Dentro da área de Legal Ops, você é tão ou mais protagonista. Então, assim, eu acho que o mercado percebeu, e pessoas que não têm formação jurídica, que eles podem ser protagonistas dentro desse ecossistema. Isso é muito bacana. André, e uma curiosidade. Nesse primeiro momento em que o advogado, ou uma área jurídica, ainda que composta também por não advogados, se deparam com a estruturação de dados e com a mágica que existe quando você aplica dados e às vezes estatística dentro do seu trabalho. Tem algum case interessante que talvez tenha trazido até empoderamento para sua equipe? Um case que a estruturação, a visualização de um dado tenha permitido um ganho ou evitado um grande problema? Olha, tem alguns cases, mas eu queria dar um simples, até para passar a mensagem que dentro de um saneamento que é visto como algo corretivo, você tem milhares de upsides. Então, assim, como eu disse anteriormente, a gente unificou 5 sistemas da holding com as 4 principais subsidiárias. Um grande desafio. Políticas de provisão diferenciadas, esteiras diferenciadas,
taxonomias diferenciadas, tudo diferente. Era o mesmo sistema, o mesmo prestador de serviço, mas tudo diferente. E a gente enfrentava um problema de taxonomia, por exemplo, em relação ao evento processual super relevante, encerramento de processo. Porque você, às vezes, tem uma garantia financeira associada, que o credor já levantou, ou você precisa levantar, você tem uma provisão associada, é um evento super relevante. Sabe quantos nomes tinham para esse evento? 79. Como você mede KPIs, né, super relevantes, como você extrai valor? Quando a gente fez esse trabalho de taxonomia, eu estou dando esse exemplo porque ele é muito relevante, a gente identificou uma série de processos encerrados, a gente conseguiu baixar de provisão $500 milhão. Nossa. Aproximadamente. Olha só, dentro de um saneamento de base. Nem falamos em inteligência artificial, nem falamos em nada. Saneando a base, entendendo que aquele processo já estava encerrado. Por quê? Porque o advogado não tinha, né, condições de tocar o processo ao mesmo tempo sanear a base. Explica pro olha nosso... o valor que você agrega, né, com baixando 500 milhões de provisão. Olha o sorriso que o teu acionista abre. Isso impacta resultado, distribuição de dividendos. Isso que eu te pedi para você explicar para o nosso público como isso impacta um DRE, uma demonstração de resultados, é quando você tira da linha de provisão meio bi. Qual é o impacto que isso gera? O que isso significa? Isso significa uma abertura maior, sobretudo para distribuição de dividendos. Acho que tem um intangível, que é a percepção de que você fez um ajuste na tua base, você está agregando um valor que a tua base tem que ser estável. Ela tem que ser consolidada, estável, não ter oscilações o tempo todo, porque senão o mercado percebe aquilo como uma fragilidade. Então, assim, tem o tangível, que é a possibilidade de distribuição de dividendos, né? Você tem também a nível de empregados, administradores, possibilidade de bônus, né? Mas você tem um intangível também que eu acho tão relevante quanto, que é a percepção de que tuas DFs são assertivas, né, são fidedignas, né, que você está representando bem o seu passivo judicial. Isso é muito relevante para acionistas, investidores, stakeholders como um todo. Então, eu acho que tem o tangível e o intangível. Sem dúvida nenhuma. Lucas, você que, mais uma vez, também tem esse olhar 360 em relação às empresas, você acha que existe algum padrão ou algum erro de repetição mais comum dentro dos jurídicos? Como eu acredito que provisionamento seja um calcanhar de Aquiles. Foi esse gancho que eu quis pegar. Você vê algum padrão, um tipo de comportamento padrão que dê para identificar? Com certeza absoluta. Eu acho que, assim como o André viveu uma padronização de 5 empresas, a gente encontra dentro de uma mesma empresa, às vezes, o mesmo problema porque ela tem 5 escritórios. E cada um dos escritórios fez a sua maneira, ou criou a sua maneira de inclusão no sistema. Ou porque você tem coordenadores da carteira de contencioso dentro da sua própria equipe que orientaram diferente. E aí isso vai tornando a sua base ilegível, porque você não consegue mais falar a mesma língua, você não usa mais os mesmos critérios. Então, tem um que dá baixa na provisão mesmo com um dinheiro a levantar. Tem outro não, tem outro que já deixa... Então, assim, você começa a ter sinais muito trocados. Isso acaba sendo comum, porque no dia a dia, de novo, tá a equipe toda muito preocupada com os prazos, muito preocupada com os processos ainda que não são eficientes, né? Algo simples hoje, apólice de seguro. Você olhar as esteiras de emissão de apólice, eu entendo, muitos clientes meus não fazem. Porque falam, Lucas, é um caos, entendeu? A minha corretora não está preparada para isso, porque é um volume muito grande. Então, assim, quantos são esses desafios que oprimem o trabalho básico? E isso faz com que você não consiga tomar decisão com base em dados, ou você toma uma decisão completamente míope. Então, você decide sua prioridade pelo caminho equivocado, você acaba focando naquilo que parece uma hype, sem necessariamente aquilo ser o que você precisa. Saneamento de dados não depende necessariamente de IA. Lógico que existe uma determinada camada de estruturação que a gente tem que aplicar IA em alguma profundidade para conseguir customizar o dado. A companhia quer de algum jeito ali um dado X ou Y que é interpretativo. Mas é assim, 60-40, 70-30, entendeu? A maior parte é automação, é estruturação. E grande parte do valor está inclusive no 70%. Eu acho que se você não tem dinheiro para fazer o hipercustomizado, a minha recomendação é faça o crawler básico, entendeu? Descubra o que está ali encerrado e ativo de fato, porque
Isso já vai trazer para você essa segurança, um movimento de protagonismo do jurídico perante a companhia, para conseguir avançar em outras questões de mais profundidade e eventualmente de mais investimento. Então, eu acho que é muito para esse caminho, assim. Estrutura bem sua esteira primeiro. Totalmente. Assim, a gente fez toda uma estruturação da esteira. Antes Organiza era o caos, disperso, né? A gente fez torres, né? Então eu tenho uma torre de captura, uma torre de publicação, uma torre de encerramento, uma torre de saneamento de depósito. Você especializa aquelas pessoas a coordenar, fiscalizar a esteira. Determinadas fazer um tarefas, trabalho de né? gestão. Né? O que vai ajudar ele enormemente é trazer tecnologia para cada uma dessas torres. Sim. Isso. Entende? Sim. Então, Exato. é isso que eu falo que é esse processo de clareza. E, eventualmente, ele vai ter ali para o processo de captura, a IA talvez seja irrelevante para ele, entendeu? Porque para ele é relevante a captura de um determinado SLA, de uma determinada atividade. Então, a partir do momento que você tem essa clareza na sua base de dados, nos seus processos, você toma as outras decisões com muito mais direção do que você faz se você inverter essa lógica, entendeu? Exato. Aí vira um grande caos e você vai estar sempre ali atrás do seu rabo, né? E Lucas, como é que você vê na Pact, assim, com o sistema de dados de vocês, a evolução dos departamentos jurídicos nesse sentido? Você sente que a gente está numa curva ainda de aprendizado ou já numa segunda parte dessa parábola da curva onde a gente já está pensando à frente no que vai ser daqui para frente e já está tudo implementado e equalizado dentro dos departamentos jurídicos das grandes Eu empresas? acho que já está à frente e a gente brinca, inclusive, que, né, a gente cava a própria cova no sentido onde, a partir do momento que você empodera, né, que você faz o primeiro passo, o cliente ele vai aprendendo muito rapidamente, é quase exponencial mesmo. Quase uma IA regenerativa. É impressionante como o ser humano tem essa capacidade mesmo a partir do momento que ele começa a entender determinadas lógicas. Então ele começa naturalmente, não é a te desafiar, né, nesse sentido, mas no sentido de falar assim, agora eu quero isso, porque ele entende que dá para chegar. Sim. Então eu tenho clientes que há 3 anos atrás, 4 anos, me contrataram para fazer um saneamento básico de pré-auditoria, para organizar a casa, etc., e que hoje a gente faz eventualmente esse monitoramento de maneira recorrente, que agora já me desafiam dizendo, não, agora eu quero a predição. Agora eu quero montar um algoritmo aqui para eu conseguir entender quais são os caminhos. Eu quero já me conectar com o RH, porque eu quero ver aqui o que eu tenho aqui que dá indício para ele, da onde podem nascer minhas disputas judicializadas relacionadas ao trabalhista, a mesma coisa com o consumerista. Então você começa a ser desafiado porque o cliente vai subindo a barra. Porque ele vai entendendo que ele organizou a casa, que ele já tem determinada clareza e ele quer dar o próximo passo. E não necessariamente porque a companhia está pressionando ele ou não, mas é porque ele entende que eu consegui aquele protagonismo naquele passo. Eu quero continuar sendo protagonista, então eu quero dar os próximos passos. Ele não quer mais parar, entendeu? Entendi, porque ele já entendeu como é que funciona o mecanismo e ele já consegue fazer proposições para você poder ajudá-lo nos próximos passos. Ele começa né? a aprender a perguntar. Eu acho que o É, advogado legal. ele foi muito treinado, o engenheiro também, talvez em alguma medida, mas a dar resposta, né? Então você é chamado na sala do CEO para falar isso, A ou B. Sim. Né? Então você tem que estar pronto para responder. Ao mesmo tempo, hoje o desafio, na verdade, é você saber perguntar Sem com o IA, dúvida então, muito Sem mais. dúvida nenhuma. E é isso que ele vai aprendendo, porque conforme ele sai de novo debaixo da pilha, ele inverte esse caminho, ele enxerga o todo, ele começa a perguntar e não para mais, entendeu? Então, a gente faz, inclusive, grande parte dos nossos contratos de maneira recorrente por causa disso. Porque não adianta necessariamente a gente fechar o projeto, porque ficar parecendo que o projeto não tem fim, né? Cada etapa tem o seu começo, meio e fim. Mas como o cliente evolui muito, a ambição dele no dia que ele me contrata é muito longe da onde ele vai querendo de fato chegar durante 12, 24 meses, sabe? Eu acho que isso casa muito com o que o André estava aqui falando, que já é essa implementação da cultura de uma forma onde a pessoa já entendeu a necessidade, mais ou menos, como é que funciona. Então ela consegue até agregar na construção dos próximos passos com você, que na verdade é o especialista ali no sistema de dados e vai poder fornecer para ele melhor essa base de dados, né? No final do E aí eu dia. quero até fazer uma pergunta para os três. Talvez eu me inclua também, mas vou fazer a misteriosa. Com base nessa fala do Lucas agora. Qual é a tecnologia ou a solução que vocês enxergam como um game changer para o universo jurídico, para o setor, seja para o universo corporativo ou para escritório? Tem alguma assim que, essa é uma tecnologia que pode ser a game changer no desenvolvimento ali? A gente pode pensar em jurimetria, aplicação de inteligência artificial, desenvolvimento até de um workflow um pouco mais estruturado. Eu tenho particularmente uma predileção por uma tecnologia que pra gente ainda é um pouco estranha. Mas lá fora, assim, é super consolidada, que é o e-billing, que é o legal spend. E isso é uma dor
gigantesca na Eletrobras. Né? Contratos altamente despadronizados em termos de estrutura de FII, de remuneração, sem controle, sem nada. Então, assim, o e-billing é muito interessante. Você traz uma inteligência artificial para entender se aquele timesheet, aquela fatura estão em consonância com as tuas guidelines de contratação ou com o contrato especificamente. E aí vai além e começa a comparar escritórios em termos de performance. Isso para empresas grandes que contratam muitos escritórios e contratam muitos escritórios com volume, isso é realmente... Não, isso para mim é game changer, porque você olha uma timesheet, você acaba indo pela fidúcia. Você olha o nome do escritório e aprova. Total. Você não vê que 3 sócios sêniores participaram de uma reunião. Assim, qual é a razoabilidade disso? Sim. Você não vê aquelas flags que uma inteligência do e-billing, desse Claro. Google Spend, vai te trazer. E isso vai te trazer, né, ganhos, vai te trazer eficiência, você vai saber contratar melhor. Sim. Né? Você vai começar a criar um banco dos melhores escritórios dentro daquela área, um ranqueamento. Que te traz melhor custo-benefício, né? Melhor. Que você... Ele te entrega o que você quer Sim. com a mesma eficiência e usa uma composição de preço muito melhor, porque ele sabe quando usar o paralegal, sabe quando usar o sócio sênior, sabe quando usar o associado. Ele começa também a se aculturar. Aquela história do sócio que leva um outro advogado que fica ali quieto a reunião inteira fazendo anotação. Assim, não é para mim. Sim, sim, pra sem ele, dúvida. é o escriba da reunião. Sim. Mas eu digo Assim, mais. mas vem no timesheet aquela hora. E você não tem, você não tem. Você não tem um, né? Porque de fato ele participou fica da reunião. manualizado, você não tem elementos pra... Eu tenho até adicionar uma camada, mas que não é o nosso tema central, mas que a gente até conversou isso um pouco com o Giovanni Lozzi. No caso, éramos eu, Pedro e Giovanni, os 3 de 3 bancas. Eu até acho que o espaço de você bilar você cobrar por hora, já tá restringindo. A cobrança por hora, ela já tá ficando desinflada no mercado. Existem negociações de muitas outras formas de contrato com escritórios. Aqui, se um dia a gente falar sobre isso, tem várias outras que não são hora. Porque eu acho que a hora, você tem que ter um timesheet muito bem justificado para você cobrar por hora. Tem que estar muito claro ali qual era a necessidade, desde o seu sócio até o eventual sênior e o pleno, e se tem que estar muito claro. E eu acho que o mercado tá... E não tô falando só do mercado brasileiro, não. Eu digo do mercado mundial. Ele tá lidando de outra forma com a cobrança por hora. Até porque você tem que valer muito e justificar muito ali o que você tá fazendo pra você cobrar uma hora. A realidade é essa. Em conversas, assim, a percepção que eu recebo é tipo assim, vocês são muito avançados na cobrança de litigation. A gente não cobra litigation por homem-hora. A gente cobra por evento processual, por êxito, etc. Eles já percebem isso como um grande avanço. Porque lá realmente também está sendo muito discutido o homem-hora. Muito discutido. Sim. A mudança, para mim, a mudança agora é escritório, né? É o mercado que eu fico olhando. É uma mudança, acho que, de precificação geral. Geral. Principalmente para quando você trabalha com grandes empresas. Engraçado que a gente tem um cliente lá no escritório que é uma multinacional farmacêutica e ela paga por hora. E eles trouxeram... O diretor jurídico dela aqui no Brasil... Ele trouxe... Na verdade, ele não me trouxe o dado. Ele me falou na reunião, né? Que a gente fazia outros serviços para ele que eram serviços menos complexos. E aí ele traz a gente para o contencioso estratégico de um caso que ele tinha, porque ele tinha esses dados. Ele não abriu os dados, mas ele falou, a gente contratava esse escritório, que é um escritório grande, e a gente monitorou isso internamente. Não sei se foi um controle manual, se ele tinha um e-billing da vida, algum sistema de dados que fornecesse para ele. Mas seja lá o que for, ele falou, a gente contratou pelo nome do escritório, monitoramos internamente que o resultado não estava de acordo, num primeiro momento, com o billing de horas. Então, assim, às vezes vinha na reunião 5 pessoas, aí tá a hora do estagiário, do júnior, do sênior, do associado 1, do associado 2, do sócio, do managing partner, e aí era 30 horas numa mesma reunião, porque, cara, não precisa 30 pessoas nessa reunião, entendeu? E no segundo momento ele falou, e o principal foi porque a gente... E ele abriu o jogo, ele falou, cara, eu contratei o escritório porque, assim, eu sou diretor jurídico, no final do dia, se eu tomar uma decisão errada, vai bater em mim. E quando eu contratei pela label do escritório, era uma label grande. Assim, na pior das hipóteses, se eu errar, ele vai falar, cara, mas a label é grande, eu tô resguardado, né? E aí ele começou nesse monitoramento outra vez, eu não sei se era manual, artesanal ali, ou se ele tinha um sistema de dados, que ele falou que o cara não atingiu os resultados que ele lá na reunião com os 30 pessoas cobrando,
Não digo que prometia, mas alinhava a expectativa para o cliente de que teria alguma chance naquilo. E aí, quando a gente teve essa reunião, ele falou, e você já de outra forma, o escritório de vocês de outra forma, foi ao contrário. A gente começou você no pequeno, viu que você estava entregando mais do que a gente estava esperando ali, e agora a gente quer que você assuma essa parte dessa ação de contencioso de patentes. Então, assim, outra vez, até hoje eu não sei se ele tem um sistema de dados que ele contratou, se teve alguma jurimetria, alguma coisa ali interna, ou se foi no manual, mas eu achei interessante que foi a primeira vez que um cliente abriu essa forma de exposição de dados, assim, pro escritório externo, que era a função que eu exercia, assim, na hora. Então eu achei muito legal. Conversa muito também com o que o Giovanni Lodge também falou com a gente, de trabalhar, assim, com essas informações. Ele fala que o Giovanni Lodge é sócio do Matos Filho, né? E ele falou, assim, que o Matos Filho é pioneiro em várias questões como essa de trazer dados, abrir o balanço do escritório, qual é o faturamento, coisas que ele traz lá de fora, que não é da cultura do Brasil aqui, né, dos escritórios do Brasil. Tratar o escritório tratar como empresarial. As nossas restrições. Apesar foi exatamente o que eu falei. Mas eu achei engraçado. Num dos nossos clientes, e o caso já é público hoje em dia, que é a Magalu, a gente foi contratado como Legal Insights para fazer uma aplicação para a Magalu e desenvolver a aplicação para os escritórios do Magalu. Olha que legal. Porque ele decidiu justamente dar visibilidade para o escritório sobre os indicadores sobre os quais o escritório ia ser cobrado. Olha. Então, não é que ele desenhou os indicadores para ele enxergar e falou, escritório, eu vou te cobrar sobre esses indicadores, boa sorte. Tipo, monta sua controladoria aí, vai ver você, eu te informo trimestralmente, semestralmente. Não, ele construiu a aplicação que ele tem também para o escritório. Então, cada escritório realmente tem seu acesso, enxerga só os seus processos, mas justamente no caminho de empoderar o escritório para falar, não dá para dizer, criar a primeira sensação de parceria, né, o que você falou, você precisa do escritório, e a partir do momento onde você eventualmente precisa punir ou reconhecer, no fundo, essa conversa ela é muito mais neutra, porque a informação está ali já. Né? Eu estou sentando com você para conversar sobre a realidade, não sobre aquilo que eu acho, eu vi e você ainda não enxergou. Total. Isso transformou muito a maneira deles trabalharem, a forma de se relacionar com os escritórios, mesmo em situações onde existia ali a necessidade de troca ou a necessidade da mudança daquele contrato, e retroalimentou a própria equipe do Magalu em entender se os modelos contratuais que eles estavam testando com os escritórios, no processo de transformação dessa relação, estavam tendo efeito ou não. Né? Porque também é isso um pouco, mudei o formato, imagino que eu vou economizar, e na realidade não necessariamente isso acontece. Sim. Porque a economia, às vezes, ela não vem pela despesa. Ela pode ser que ela apareça pela provisão. Né? E os prazos e os reflexos são muito mais longos e é muito mais difícil de perceber. E aí, aproveitando da sua pergunta de tecnologia, eu acho que é aí que o caminho da construção de agentes de IA pode ser muito transformador nesse trabalho. Porque você passa a ter um potencial de ser menos reativo e mais proativo, de perceber que a tendência é que isso aconteça. Porque como é que você vai saber que, eu reduzi minha pasta, né? Cheguei ali a um acordo com um escritório diferente, eu vou pagar um pouco menos por mês e vou pagar um determinado êxito. Vai que o escritório do lado de lá decide que ele vai juniorizar a equipe, ele vai botar uma equipe mais júnior. Na despesa, você vai ter economia. Só que o êxito, ele demora muito tempo para acontecer no judiciário. Se acontecer, né? Esse é o ponto. E aí, se não acontecer, pode ser que o escritório já tenha resguardado o seu, porque ele já transformou a equipe mais júnior e a margem dele foi preservada. Você vai colher a sua parte do ruim, da sua própria escolha, daqui a 2, 3 anos. Então, se você esperar para ver só depois que acontecer, você é reativo. Você faz o quê com essa informação? Troca o escritório. Tudo bem, mas já aconteceu. Já aconteceu, você já... Então, tem um caminho hoje de justamente você conseguir entender como é que esse comportamento está acontecendo, portanto, onde é que ele vai me levar. E para que isso me empodere e avise o André, para dizer, André, essa sua equipe aqui vai ter um problema, vocês precisam voltar a conversar antes do problema acontecer. E esse é o lugar onde grande parte dos clientes que vão ganhando uma maturidade muito maior vão entrando, que é sobre o futuro. Eu não quero mais saber o que aconteceu, eu quero que você me conte o que é que provavelmente vai acontecer comigo. Uma pergunta, uma provocação que eu tenho aqui para vocês, até para a Natália também participar também dessa minha dúvida, é o seguinte, será que essa percepção de mercado, de sistema, usar dados a seu favor ali, de uma forma geral, é algo da nossa bolha de pessoas que a gente entrevista, de clientes que a gente tem que são clientes grandes, ou será que isso já está no empresariado médio, nas empresas, vamos dizer assim,
de médio, ou talvez até pequeno porte mais difícil, mas assim, do médio porte. Não vou falar multinacional, nem uma empresa grande como a Eletrobras, mas assim, o empresariado médio hoje do Brasil, a empresa média hoje no Brasil, uma empresa ali que já tem um faturamento, sei lá, acima de 10 milhões. Será que essas empresas já estão usando dado a seu favor? Ou será que isso ainda é algo inacessível pelo custo, pela falta de visão do empresariado brasileiro? O que vocês acham assim do mercado? Porque falar de grandes empresas, pô, Eletrobras, multinacional, é mais fácil nesse sentido, porque você tem ali um feedback, por exemplo, de repente, da sua matriz, que já manda você implementar determinado sistema. Você tem uma visão de mercado, pô, de 16 anos, você já viu ali o que você precisa fazer naquele sentido para poder profissionalizar e estruturar a sua empresa ali no Legal Ops. Você tem uma área de TI robusta. Você tem uma área de TI robusta, você tem a integração com outras áreas que, de repente, facilitam o seu despertar na curiosidade para você implementar um Logo Ops e que podem ser, exatamente, pode estar ali trabalhando junto. Mas a minha dúvida, assim, saindo um pouco entre aspas, dessa nossa bolha, será que no empresariado médio brasileiro isso é algo que é consentido e utilizado? Ou será que a gente vive numa bolha? A gente provavelmente vive numa bolha, mas eu acho, olhando de novo pro comportamento da advocacia nos grandes eventos, e o André é uma pessoa que vai em muitos eventos, compartilhar case, etc., cada vez mais eu vejo pessoas de regiões que não são o nosso eixo padrão, que formam grande parte da bolha que a gente está falando aqui, e são advogados ali unipessoais ou de escritórios menores que atendem essas empresas. Legal. E que vêm para esses eventos na tentativa de não serem atropelados de maneira tardia. E vem para esse evento para ouvir e falar, puxa, se novamente na dimensão do André, né, de 40 mil, isso está funcionando, será que na dimensão daqueles 100 casos que eu tenho do fulano, eu não consigo levar para ele uma visão assim? A gente começou a ser procurado nos últimos 2 anos muito por escritórios e escritórios médios e pequenos, como Legal Insights, e a gente teve que, obviamente, fazer adaptações, mas justamente falando, cara, eu quero ter essa ferramenta. Muitos deles ligados primeiro à própria operação, no sentido, eu quero enxergar melhor minha operação, porque eu cresci, e o crescimento às vezes foi de 3 para 13 advogados, mas assim, já é outro escritório. Sim. Né? E aí ele vai entendendo que isso eventualmente tem um valor e um reflexo para o cliente dele. E existe hoje esse lugar de o que eu consigo, o que cabe no meu bolso, né? Então também tem um pouco de você abrir esse diálogo e entender qual é o tamanho dessa tecnologia que pode entrar ali. Quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais barata ela fica e mais fácil fica de você conseguir utilizá-la. Mas eu já vejo um movimento, sim, de querer levar isso para muito fora da bolha do que a gente imagina. Assim, não sei o que o André vê muito nesses eventos. Eu vejo esse movimento também muito sólido. Em eventos, em conferências, nos cursos que têm surgido, né, de Legal Operations, de eficiência. Assim, muita gente fora do eixo, como o Lucas falou, tendo essa preocupação, né, de como incorporar a tecnologia dentro da sua maturidade, dentro das suas possibilidades, à rotina. Exatamente para não ficar para trás, né? Para se posicionar dentro do mercado. Então, eu vejo isso, assim, esse movimento muito sólido, muito forte. É uma coisa interessante. Pode falar, Lu. Eu acho que esse tema, inclusive, ele abriu essa troca dentro da advocacia. A advocacia era muito paranoica, né? Isso eu achava muito, o advogado muito paranoico. Não falava sobre nada queria discutir, não queria botar um contrato para você ler, para você falar se você não fosse ser advogado. Nada, né? Eu posso não ser formado em direito, mas eu sei ler. Né? Então, assim, seu contrato, não importa quantas páginas tem, eu vou entender no meu jeito e provavelmente vou conseguir dialogar com você sobre ele. Mas eu acho que o Legal Ops e essas questões relacionadas à eficiência, a dados, eles desinibiram um pouco o advogado de entender que ele pode trocar. Ele pode, numa conferência, falar sobre o seu caso, né? Que é uma coisa que o André faz muito, né? Ver aqui, falar sobre isso publicamente, porque você sabe que as dores estão por aí, que aquilo que você conseguiu eventualmente pode inspirar ou ser referência para alguém que vai adotar em um outro caminho. A gente vai, daqui a 2 semanas, no congresso do Centro-Oeste de Tecnologia e Eficiência Jurídica. Está na 8ª edição. Ninguém nem sabia que ele existia direito, entendeu? Então, assim, existe um movimento dessas pessoas de falar, cara, eu quero acessar essas tecnologias, eu quero falar sobre isso. Dentro daquilo, obviamente, que eu tenho ali de potencial no meu mercado, na minha região. Da sua realidade, né? Mas eu quero trazer isso pro meu papo, sabe? Eu não quero ficar alijado, não. Eu sou pequeno, então isso não me interessa. Eu não vejo assim, e as teses jurídicas se exaurem em algum momento, né? Apesar de você ter as 1000 correntes de direito. Agora, nessa parte de eficiência, assim, é um ongoing o processo de melhoria, de abertura, de desenvolvimento. Então, assim, você precisa, de fato, compartilhar.
Então, acho que mudou muito, assim. Eu tenho uma percepção muito parecida com a sua. Mudou muito, assim, o comportamento de escritórios, de profissionais, quando se trata disso, né? De como eficientizar um departamento jurídico ou um escritório. Eu tenho uma visão até mais macro e um pouco holística da utilização de qualquer ferramenta tecnológica. Eu acho que todas as profissões, e eu falo sobre isso porque eu vou trocando com colegas e atuando em outras áreas, tá todo mundo ficando mais data-driven. Porque ficou muito mais fácil você extrair dados. Justamente por causa do mais barato, do barateamento da tecnologia. Hoje em dia, todo mundo, ou a maioria das empresas ainda que médias, elas conseguem acessar, elas têm acesso a algum nível de tecnologia que consegue extrair ou interpretar alguns dados que antes era uma coisa completamente difícil. A razão pela qual eu acho que a gente está muito próximo, mas muito próximo mesmo, assim, anos e poucos anos, de vivenciar um lugar em que esse acesso à tecnologia barata vai tornar a IA especificamente, agora falando especificamente de inteligência artificial, algo tal qual é a internet pra gente hoje. Você não sai da internet. A internet, ela é constante. Quando eu era adolescente, eu entrava e saía da internet. Eu estava no computador na minha casa, eu saía, eu não estava na internet. Agora eu estou na internet o tempo inteiro. Vocês estão, tá todo mundo. E eu acho que especificamente a tecnologia da inteligência artificial, a gente vai chegar em muito pouco tempo nesse lugar. E o que isso se relaciona com o que vocês estão falando? Que se a internet está popularizada nesse nível, e a inteligência artificial, na minha opinião, ela vai estar popularizada no nível de que você não vai mais utilizar ou não, ela vai estar presente em tudo que você faz, eu acho que você está gerando um acesso e uma utilização de dados muito mais popular e muito mais possível. E a grande diferença vai ser quem souber, de fato, lidar e interpretar os dados. Vai ser mais sobre esse lugar do que sobre a utilização. E fazer as perguntas, é o que a gente falou. Se você não souber o que você quer, não tem o que ela possa te dizer. Exatamente, fazer as perguntas corretas, né? E a gente até voltando a alguns steps antes, que é num âmbito mais filosófico, né? Que é o advogado exercendo o seu papel precípio de também ser um ser pensante e filosoficamente ativo. Porque fazer as perguntas corretas tem a ver com a interpretação da realidade, e isso é filosofia. Então, eu acho que isso vai gerar uma diferença. E em muito pouco tempo, tá, gente? Eu acho que, assim, daqui a 1 ano e meio, 2, a gente vai estar conversando sobre isso. Sobre esse momento em que a inteligência artificial, você não vai entrar ou sair do chat GPT, de uma LLM específica. Ela vai estar presente o tempo inteiro. E aí cabe a esse desenvolvimento de saber lidar ou não com esses dados presentes. Acho que a gente caminha, Natália, para essa estabilização. Assim, também tem muita clareza em curto espaço de tempo. Aí eu acho que o grande shift aí da discussão vai ser a regularização disso, né? Como você regula, né, o papel do advogado dentro dessa estrutura tão... Né, porque você vai ter que entender qual a extensão da responsabilidade dele e aonde para. Assim, não que essa discussão não exista hoje. Mas acho que ela vai, quando estabilizar o uso, você vai entrar com essa discussão. É que ela vai ser mais necessária, né? Hoje as discussões que a gente tem sobre isso ainda são muito incipientes, uso muito imaturos, muito né? Incipientes e cases, assim, isolados, meio grotescos, né? De pegar a jurisprudência que não existe, pegar a citação que não existe. Assim, quando estabilizar, normalizar, fizer parte efetivamente do cotidiano jurídico, aí eu acho que a discussão vai ficar mais pujante, vai ficar mais forte. E eu diria, inclusive, que é um agente que a gente sempre esquece nessas conversas, mas alguém pode fazer muita diferença como instituição, é a justiça brasileira. Sim. Porque a justiça, a partir do momento que ela adotou o PJ, ela transformou a advocacia. Total. A existência do mercado de legal tech que a gente deve ao judiciário, na verdade, né? Muito obrigado. Porque se a gente não tivesse tido esse processo de digitalização da justiça, a vida do advogado seria muito pior, com certeza, mas a gente não teria criado tanto valor como a gente vem criando, né? Talvez Legal Ops mesmo não conseguisse existir da maneira como ele é hoje, se a justiça não fosse tão digitalizada como ela se tornou. E nesse caminho, né, e essas ondas de tecnologia, todos os especialistas em inovação falam exatamente isso, né? Todas essas ondas, elas acumulam anterior. Anterior não deixa de existir, o telefone não deixou de existir, né? Mas você vai consumindo, ela faz parte da próxima onda, né? E a mesma coisa acontece com a inteligência artificial, ela não vai conseguir preterir da internet, né? Ela vai, com certeza, acumular essa questão. E aí a pergunta que fica também é como é que o judiciário vai fazer isso? O judiciário se digitalizou, agora você acessa na internet a qualquer momento, aqui no celular, qualquer processo que eu te der público. E aí, qual o próximo passo? O judiciário ainda está derrubando o crawler, dizendo que você não pode ter mais de 200... Não só crawler, tá?
quando às vezes a gente bota alguém para olhar 200 processos, tem sistema de Que Tribunal de dá um Justiça que alerta? derruba o meu usuário, tá? Caramba. A pessoa que está lá usando, que está lá olhando, é uma pessoa Que é uma olhando pessoa. 200 processos. Ela derruba o token. Você não pode olhar 200 processos. Por que não? A Eletrobras pediu para olhar. Gente, mas... Por que eu não posso? Mas o judiciário tá nessa cabeça ainda, entendeu? Desse medo, desse lugar de o que você vai fazer com isso? Será que você pode ou não pode dizer quantos você pode olhar? Eu tenho um crawler que pode olhar todos agora, numa velocidade muito alta. Não pode. Ele fica te derrubando. Então, existe essa lógica meio estranha do... Né, você vai deixar a gente ir para a próxima onda ou você vai restringindo? Quanto mais tecnologia a gente consegue criar, mais a gente consegue passar por cima dessas questões. Mas se o judiciário tiver uma cabeça também progressista no sentido de adoção dessas novas tecnologias, vai ser muito mais rápido para a gente transformar a maneira como o Legal Ops funciona, como as equipes jurídicas atuam, como os escritórios estão atuando, transformador. Mas ele tem que dar esse passo junto. Eu até tenho uma visão positiva sobre isso, Lucas, e porque deve ter uns 4 meses... o Manda participou de um evento realizado pela New Law Institute, que hoje em dia o diretor é o Bruno Dubé, ex-procurador-geral do Estado aqui do Rio de Janeiro. Então, ele foi um evento muito orientado para o serviço público falar sobre as suas iniciativas de tecnologia. O Manda cobriu e eu mediei um painel justamente para falar. E eu vi muitas iniciativas. Então, eram promotores, assistentes do STF, todo mundo falando sobre as iniciativas atuais dos tribunais, das próprias cortes superiores. Existe um nível de, pelo que eu consegui interpretar, desse evento especificamente, que foi muito legal. Bruno, obrigado pelo convite. Existe algum nível de resistência maior do que a iniciativa privada? É óbvio, a iniciativa privada, ela tá ali com fome, ela tá vendo um mercado enorme, um oceano azul enlouquecido, sanguinário. Mas eu senti um desenvolvimento e um interesse muito claro, mas... O judiciário, obviamente, né, por estar integrando aqui, sendo um integrante de um órgão público, ele é muito preocupado e reticente o tempo inteiro com protocolos, com privacidade, que é uma coisa que a iniciativa privada, num dado momento, ela pode se despreocupar, que o judiciário não pode. Mas ficou muito otimista ali para mim. Senti que tem um cenário muito positivo se formando ali de implementações de tecnologia para conseguir trazer mais eficiência e mais qualidade, né? A gente tem um cenário hoje de pouca qualidade. Mas assim, eu acho que existe muita iniciativa do judiciário para o próprio judiciário e eu acho que esse reconhecimento ele tem que ser dado. O Barroso mesmo tomou isso como objetivo da própria presidência, etc. A gente foi a um evento há pouco tempo em Brasília com ele gravou um vídeo pra gente falando sobre isso. Mas esse lugar ainda é voltado muito para o próprio judiciário. O meu ponto é na zona de quem usa. Porque eu não vejo o judiciário com uma cabeça do cliente no centro, né? A gente, como empresa, pensa muito assim, o meu usuário, a experiência do usuário. É verdade. E não chegou lá. O PJE foi essa transformação, mudou a maneira como o usuário usa a justiça. E esse é o meu ponto, sabe? Qual é a próxima onda do judiciário em falar, vou mudar como a Natália, que tem 1000 casos, usa o sistema da justiça? Consertando o PJE, tô brincando. Exato. A gente tá nesse mundo. Porque o UX design do PJE é nota 0, né? Eu acho que é o pior sistema, mas eu entendo o seu lado. Eu entendo o seu lado de dados, mas assim, até pegando um gancho aqui no que você tava falando, André, e depois eu quero também ouvir o seu lado, Lucas, é o seguinte, você falou que a gente caminha para o sistema de estabilização, respondendo a pergunta da Natália sobre esse lugar comum que a gente já vai estar todo mundo lá na inteligência artificial. Você acha que postos, como por exemplo um advogado sênior, um estagiário, vão deixar de existir, ou você vê campo para eles se reinventar e conseguir algum lugar de aprendizado dentro de uma estrutura de escritório ou dentro do início da iniciativa privada dentro de uma empresa como a Eletrobras, por exemplo, e se isso também se aplica, por exemplo, na sua profissão, por exemplo, na engenharia, ou ainda que você trabalhe numa empresa com fornecimento de dados? Eu diria que no senso comum existe uma percepção que o cara mais sênior ele vai ter mais dificuldade de se ambientar com tecnologias, etc. Eu vejo o contrário, eu vejo ali um mercado para ele muito grande porque ele vai ser um engenheiro jurídico. É ele que vai ter criticidade sobre aquilo que a inteligência artificial produz. O júnior não tem isso. O estagiário não tem isso. Então, assim, em termos de mercado, a minha percepção é que se bem direcionado, bem setado, aquele cara experiente, ele tem um mercado muito vasto pela frente, assim. Porque ele é o cara que consegue fazer a pergunta certa
consegue perceber inconsistências, consegue perceber variações, consegue analisar o resultado. O cara júnior, ele não tem ainda essa vivência. Uhum. Então, eu acho mais preocupante pro paralegal, né? Porque o você tem júnior toda uma inteligência para fazer o que aquele cara faz num seriado americano, de sentar naquela biblioteca gigante, né? E buscar jurisprudência, né? Então, assim, paralegal talvez, né, fique numa posição mais vulnerável. O cara muito júnior, idem. Mas eu vejo, assim, um potencial muito grande pro cara sênior. Eu também acho que o sênior, ele consegue, justamente porque ele já tem a vivência, a experiência e o conhecimento, usar a inteligência artificial ali a favor dele pra ser o júnior e o estagiário. Por isso que eu tenho essa preocupação, porque eu aprendi muito nos meus estágios. Eu falo isso aqui quando a gente traz nesse tema, quando eu levo pro lado da educação e não pro lado profissional, eu fico um pouco preocupado, porque como eu aprendi muito nos meus estágios e, batendo perna no fórum, andando, na minha época nem tinha inteligência artificial, pesquisa de jurisprudência online, era revista de tribunal, consulta, recorte, exato, totemzinho, boleta, autuação de processo físico com cordinha e bailarina, enfim, isso aí vocês que estão ouvindo aí sabem nem o que é isso, né? Sei por isso. Então, assim, isso faz você aprender. Isso cria casca no profissional do advogado, porque ele tem ali os detalhes processuais mesmo, dos processos judiciais como acontece, para você chegar no momento que hoje é eletrônico pelo PJE e o estagiário não saber por que o processo que foi juntado ainda não está na mesa do juiz, porque precisa de alguém apertando o botão, porque antigamente isso era autuado. Aí você sendo responsável pelo expediente, você ia para a conclusão, enfim. E aí, por isso que eu fiz esse questionamento, porque me preocupa se esse cara que hoje pode ser claramente substituído, na verdade, pela inteligência artificial, como que ele vai aprender para quando ele chegar na posição sênior, ele ter esse senso crítico de falar, esse aqui não pode ser dessa forma, porque isso na prática não vai ser execuível essa cláusula, isso aqui não vai funcionar judicialmente porque por uma questão processual, de uma jurisprudência, enfim, alguma coisa. Essa é a minha preocupação, entendeu? Eu sinceramente, eu não consigo ainda ter um consenso de como ele vai conseguir se adaptar. Obviamente, um detalhe ou outro... Tem que lapidar, porque vai assim, ter que... falta Sim. musculatura, vai faltar muito... Mas sabe o que eu acho? Esse cara vai trabalhar diferente. Eu acho que ele vai trabalhar diferente. Mas a gente tá fazendo uma análise aqui com base na forma como a gente construiu a nossa profissão e na forma como a gente aprendeu. O aprendizado... Tudo bem que eu tô falando do cara que ainda vai ser estagiário, eu não tô falando do cara que é estagiário hoje. E que vai mas pegar esse cara, uma faculdade preparada eu acho que e as empresas, ou os escritórios. Então, acho que esse cara vai trabalhar diferente. A gente não dá pra comparar um modelo de trabalho que a gente vivenciou com o que essa pessoa que vai entrar no mercado de trabalho vai vivenciar. Acho que vão ser cenários distintos. Então, talvez a gente nem saiba como vai ser essa formação ainda, entendeu? Formação e adequação ao mercado. Talvez ele já seja um cara que necessariamente ele vai ter que entender de programação, então talvez as faculdades de direito comecem a falar de linguagem de programação. Eu acho que é um caminho, entendeu? Eu acho que pode ser. Eu acho que é um cenário ainda que não se equivale. Não é que ainda não se equivale, ele não se equivale. Então, essa é a minha opinião. Até fugindo em termos de conteúdo, você percebe algumas vezes até a metodologia da própria aula tem mudado muito. Sim. Recentemente, assim, participei de uma aula de ESG e, assim, a aula foi toda montada no estilo de projeto. Então, assim, além de você aprender sobre ESG, né, você aprende sobre gerenciamento de projetos. Isso é super relevante dentro de uma área de legal ops. Super. Então, assim, e é uma outra visão, né? né? Aplicada, aquele negócio de exposição, pura exposição, né? Isso tem que ser trabalhado. Sem dúvida. Para além de trabalhar as capacidades do advogado de diálogo, que a gente percebe que nem sempre são trabalhadas da forma correta, né? O advogado sai que não consegue nem despachar, né? Ele sai da faculdade assim. A gente vai ter que começar a trazer para dentro da sala de aula, para uma aula de direito penal, para uma aula tradicional, metodologias diferenciadas. Sim, com certeza, né? absoluta. Porque eu acho que aí você forja um novo profissional, como você está falando. Sem dúvida. Eu acho, até só concluindo aqui, eu acho que certas skills, comunicação, obviamente, isso é assim, eu acho que deveria ser matéria da faculdade de Direito, inclusive, né? O advogado tem que saber se comunicar. De tem qualquer faculdade. Verdade, total. Engenheiro que não fala, não sei o que ele faz. Total, comunicar com outras áreas, saber entender a dor lá das outras áreas, enfim, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que tem coisas que são inerentes à advocacia, principalmente no Brasil, que não tem como ser substituídos por inteligência artificial. Então, por exemplo, essa semana eu fiz até uma brincadeira com o meu estagiário, porque ele foi dar entrada num documento no cartório,
E aí o cara falou, mas isso aqui tá errado, porque tinha que estar com essa data diferente, tá dando divergência. Pô, cara, faz isso aí pra mim, não sei o que. Desenrolou, resumindo a história, resolveu. Eu falei, parabéns, você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Aí ele começou a rir. Porque eu falei, isso aí a inteligência artificial não tem como fazer. Tu desenrolar com o cara pro cara se sensibilizar que o teu erro não é passível de ser exigência, e aí você conseguiu fazer tudo no mesmo dia, pô, esquece, tá indo bem. Né? Despachar. Esse cara pode ser até promovido já. Termômetro, sensibilidade, conhecer o magistrado. Uma sustentação oral que você consiga ali reverter uma decisão ou pedir uma vista que seja para o cara repensar ali no caso que estava sendo discutido no recurso. Então eu acho que esse tipo de comunicação, querendo ou não, isso é uma forma de comunicação, eu acho que isso aí garante. Mas eu queria ouvir o Lucas na visão da parte dele ali, né? Saindo um pouco do juridicão. Assim, eu sou razoavelmente otimista. Eu acho muito complicado quando a gente fala uma coisa. Você acha que o ser humano vai ser substituído? Pensando, né? Assim, onde a galera vai com a cabeça? Porque o ser humano vai continuar existindo. Né? Tem uma coisa que a gente ignora, que é um fato, é que tem pessoas que nascem todos os dias e as pessoas vão crescer. E, assim, é inerente, o ser humano nunca vai ser substituído porque ele estará lá. A nossa dúvida é qual será a função do ser humano. E eu acho que a gente confunde muito ainda formação com profissão. Profissão está muito mais ligada à função. A formação está ligada àquilo que você percorreu do ponto de vista de conhecimento acadêmico. A distância entre o que vocês tiveram de formação e o que vocês fazem, ela é enorme, como é a minha, como é de todo mundo que vai para a prática. E talvez isso seja parte do processo humano de aprendizado. Eu acho que o que a gente de fato não tem a resposta ainda é como que a formação vai ser alterada por um novo input de tecnologia. Mas a gente sabe que tem instituição que não foi ainda impactada nem alterada pelo input anterior. Né? Então, assim, a gente tem passos grandes para dar como formação. A outra coisa é como profissão. E nesse sentido eu sou otimista, porque eu acho que o ser humano ele vai estar ali e a gente vai querer que ele tenha função. Qual vai ser a função do estagiário? Não vai ser o que a gente conhece hoje, eu acho. Mas ele vai ter alguma, entendeu? E com certeza absoluta a gente vai estar preocupado em se essa função não necessariamente gera o resultado imediato, mas faz parte do processo de formação, porque a gente vai querer que essa pessoa acumule conhecimento para se tornar, eventualmente, alguém que tenha criticidade. Como a gente vai fazer isso, aí realmente a gente está para descobrir. Isso me remete a uma pergunta que é algo que me instiga muito. O que diante desse cenário, que é um cenário de algum nível de incerteza, a razão pela qual a área de Legal Ops vai ficando tão importante, porque ela pode ter, inclusive, essa função preditiva em relação aos rumos da empresa, o que vocês acham que serão as características mais importantes da formação das próximas lideranças jurídicas? É o aspecto técnico? É o desenvolvimento mais claro de soft skills? O que vocês acham que vão ser, que serão essas características tão essenciais para a formação de lideranças? E falamos em jurídicas, mas eu acho que dá para pensar em lideranças profissionais. Acho assim, ontem foi o técnico, hoje soft skills, muito claramente, e futuro é a capacidade relacional integracional. Assim, você se integrar completamente ao business, e isso envolve não só conhecer o business, mas saber traduzir a linguagem jurídica para a linguagem do negócio. Assim, isso, para mim, é a capacidade do gestor. Né? Ontem era técnica, muito claramente, aí você tinha o jurídico, né, muito ligado ao tecnicismo e se apegando a coisas para eventualmente travar um negócio sem a percepção do valor que aquilo gera. Sim. Né? Sem assumir risco. O jurídico tem que assumir risco. E não só apontar. O jurídico, né, mapear o risco, ultrapassado, você mapeia, você sinaliza, mas você não se resguarda. O jurídico anteriormente se resguardava. Né? Hoje, capacidade de soft skills que você desenvolve, que você tem que lidar com a alta governança, C-level, etc. E futuro é você está completamente integrado. E aí vai ser o momento em que vão olhar para o jurídico como olham para o financeiro, como olham hoje. O jurídico ainda é um apêndice. E você, Pedro, o que você acha? Gostei. Eu gostei, eu concordo com ele. A minha provocação que eu ia fazer com ele é o seguinte, mas você não acha que isso também esbarra em ter que, por exemplo, mudar as grades da faculdade para que esse soft skill seja inerente à formação dos futuros acadêmicos de direito, profissionais de direito? Certamente. A gente aqui falou de dispute resolution. É uma tendência. Né? A gente vê quando a gente conversa com alguém lá de fora, fala do nosso litigation, eles ficam assustados. Causa uma estranheza, porque lá nos Estados Unidos, para dizer o mínimo, né? 90% se resolve em acordo. Sim. E não passa daquelas fases de motion to dismiss, etc. Aquela fase bem precoce. Né? Aqui a gente tem essa litigância
né, a nível predatório. A gente foi Lite discutindo, compulsivo. Sim, a sim. nível predatório. Então, assim, eu acho que a gente está, como o Lucas falou, numa fase anterior ainda. Antes de pensar nessa integração com tecnologia, etc., a gente precisa construir esse pacote básico de soft skills. Comunicação, diálogo, inteligência emocional. Assim, a gente ainda está no básico. Mediação, né, capacidades de mediar. A gente é formado para litigar ainda. Sim. Uhum. Ainda que tenha uma matéria de arbitragem, ela é muito técnica ainda. É, Ela não é para formar um negociador. Sim, e ela Arte de e ela é negociação, pouco ela é utilizada, né? técnica. E na prática ela é pouco utilizada estatisticamente, aqui trazendo no Muito Brasil, a pouco. arbitragem ela é pouco E utilizada. Legal Ops entra muito fundo nisso também. É. Porque à medida que você tem uma base saneada, uma boa classificação de risco, olha só o que você entrega para o negociador. Perfeitamente. Sim, nossa. De mão beijada. Com certeza. Ele Não, vai às claras, ele sabe associar o deságio correto, associar o risco correto a cada faixa. não, gente, Média. aqui no Brasil, os passivos, e aí só pensar num pequeno recorte, os passivos trabalhistas de empresas, eles são um terrível pedra no sapato das empresas. A realidade é essa, é um nível de exposição terrível. Em vários aspectos, a gente pode citar vários aspectos, desde Reputacional. isso que eu ia falar, Reputacional, pois desde é. o cara que investe em você até a reputacional. Então, assim, se você ter essa visibilidade, muda completamente o seu jogo ali. Completamente. Mas o esforço todo é exatamente nesse caminho do André, de enxergar a realidade, Sim. entendeu? Essa realidade vale 1 milhão, 1 bilhão. Quando a gente tem uma realidade distópica, tem muita gente que fala, Lucas, você negocia com base no meu ticket médio? Qual ticket médio? O do passado, o do futuro? Quando você tirou esse ticket médio? Minha resposta provavelmente é não. Porque essa negociação, ela nem é uma negociação. Ela é uma tentativa de jogar pro alto e ver o que cai. Uhum. Porque não tem como você negociar com base naquilo que não é real. A minha conversa, a minha negociação é com base em quanto vale essa caneca. A gente vai ter referência, vai ter alguma lógica, eu vou negociar a partir daí. Quando não se tem essa visão da realidade, é uma tentativa, na verdade, de composição um pouco aleatória, né? Então, é exatamente isso, mas precisa chegar no mesmo número, né? Precisa ter um número. E no fim do dia, às vezes, você não tem nem upside, você não tem nem porque tua base está errada, Exatamente. tua provisão está Sim. inflada. Tá fazendo acordo no lugar Aí errado. você acha que está fazendo um ótimo acordo porque está abaixo da tua provisão, Perfeito. mas ela está inflacionada. Isso aí. Sim. Assim. É. Então, o Legal Ops entra muito firme nessa área, a meu ver. E como vocês enxergam o futuro da Legal Ops daqui pra frente, sob o ponto de vista de o que vocês acham que vai ser a evolução, pra onde vai chegar o caminho o que já percorreu, onde a gente tá e onde a gente vai chegar? Eu acho que a gente vai chegar num lugar muito voltado para uma questão de aplicação de agentes de IA e de reorganização dessa equipe. Uhum. Eu acho que tem uma coisa muito bacana no movimento de Legal Ops, que é esse movimento de liderança. Normalmente, as pessoas que ocupam essa cadeira se tornam líderes dentro da companhia. E né, mesmo que, eventualmente, ainda não estejam num cargo oficialmente de liderança. Mas como a gente vive momentos de muita incerteza, onde cada vez você tem uma tecnologia, tem esse temor todo, né, do advogado sentir que está indo substituir e tal. Quando ele tem uma figura que consegue olhar o todo, consegue guiar ele por outro caminho, mostrar que ele é capaz de dar passos que ele não imaginava antes, seja por formação, seja porque ele recebe uma nova ferramenta, isso gera uma coisa relacional, quando o André disse que talvez a competência aí mais importante do futuro, e eu também acho, mas o meu sentido é no relacional de pessoas mesmo. Uhum. Porque quanto mais a gente avança, né, a gente tem gerações hoje que interagem exclusivamente por intermédio de telas. Será que essas pessoas vão ter a capacidade relacional de liderança? Né? A gente vê revolução acontecendo já só com base na relação digital. Como é que as organizações vão conseguir se apropriar disso? Essa liderança vai ter que estar preparada para outros meios e para conseguir também liderar por tempos que a gente não sabe qual é, como que a gente vai fazer a formação, de que jeito essa pessoa vai vir, o que ela vai ter. É muita incerteza. Você tem que ter alguém que consiga ter a tranquilidade de conseguir ajudar as pessoas a se guiarem, né, através desse caminho. Então, acho que Legal Ops vai cada vez mais ser protagonista nesse processo, porque o direito, a maneira como o direito é utilizado dentro das organizações, os escritórios, o próprio judiciário, com certeza vão se transformar muito nos próximos 10 anos. A dúvida é qual é a velocidade, mas vai. E acho que Legal Ops é o caminho justamente de conseguir traçar essas possibilidades e conseguir trazer esses passos que todo mundo vai ter que dar. Assim, Legal Ops, a tendência que eu vejo é efetivamente se consolidar como a área mais estratégica e mais protagonista do jurídico. A área indispensável.
Ouviu, Ela que galera? vai- Ó, a galera que tá aí, entrando no mercado de trabalho, todo mundo pegou, né? Ela que vai mediar com prestadores, consultores externos, ela que vai mediar com a governança, ela que vai mediar com o C-Level, é ela que vai fazer toda essa comunicação. Essa comunicação e o papel, as atribuições que LegalOps tem, não dá para você terceirizar por completo. Você consegue terceirizar uma carteira por completo. Sim, você sem não consegue dúvida. terceirizar LegalOps. Entende? Concordo. Externamente, ninguém vai ter a visão de você Concordo. que está vivendo ali o dia a dia da governança, as dores do teu CEO, do teu CFO, do teu General Counsel, assim. Isso é intransmissível numa terceirização. Então, E dado que a gente está trazendo, então, essa visão de protagonismo que eu compartilho com vocês, vou me apropriar do título do livro dos meus grandes amigos Paulo Samico e Guilherme Totti, E aí, LegalOps, como começar? Então, é protagonista, é importante. Estou dentro de uma empresa, quero trazer essa visibilidade, seja para o meu CEO, seja para o meu CFO, seja para o board. Como é que eu começo? olha, eu acho que tem que começar, como você falou, começo. Não atropelar etapas. Assim, para mim isso é o mais relevante, porque você vai ser, dependendo do nível de organização, você vai ser muito pressionado para implementar coisas que às vezes o departamento jurídico não tem a mínima maturidade para. Então, Sim. assim, você tem que desacelerar, entender, pavimentar o caminho para você começar a implementar isso. Então, eu gosto muito de bater na tecla do saneamento. Assim, você conhecer sua base, entender o que ela precisa ser saneada, enriquecida, para que propósitos, né? Como a gente falou aqui, não é um saneamento puro e cego. Para que propósito? Onde você quer chegar? Que tipo de KPI você quer medir? Que tipo de política de provisão você quer ter? E aí eu começaria por esse começo. É sanear sua base, deixar a sua base redonda. Dali você voa. Você começa a ter indicadores, você começa a dar visibilidade para o teu board, para o teu general counsel, você começa a ter atuação estratégica tanto no processo quanto para eventualmente fazer um acordo, consumir provisão, consumir caixa, reduzir carteira, enfim. O mundo assim, abre as portas. Só cresce, Para né? mim, tá com a base saneada. Talvez seja a minha experiência de ter pego 5 bases, né, altamente desorganizadas, desgovernadas e ter que unificá-las numa única base para poder começar a gerar resultado. Então, essa experiência me marcou muito. Mas, assim, eu acho que é o começo de tudo, assim, você pavimentar, de fato, o caminho. Todo o resto vem como benefício. É meio que uma bola, um ciclo positivo de você estar alimentando aquilo. Então, primeiro você não tinha. Aí você mostra a importância para implementar. Uma vez implementada, a importância se concretiza e as pessoas veem valor. E aí vão investindo mais e ali você vai fomentando aquele ciclo, E né? entender que o saneamento, talvez, não sei o que o Lucas acha, talvez seja a única coisa recorrente dentro do Sim, Legal com Ops. certeza. Verdade. Ah, é? Porque você não pode ter um saneamento spot e aí 2 anos Não depois deveria poder. vamos sanear de novo. É o que acontece quando surge uma É isso crise. aí. Sim. Surge uma crise, vamos sanear. Porque você cria um backlog de ineficiências e de Enorme. problemas. Então, assim, eu acho que o saneamento é a base e ao mesmo tempo é o meio e é o fim. É a espinha dorsal. Entendi. Tá É sempre ali, espinha né? dorsal, É. assim. Ele é recorrente, deveria ser recorrente, né? A gente tem, infelizmente, ainda tem muito cliente que faz isso. A gente teve uma semana que aconteceu isso. Ligou e falou, preciso que você saneie tudo pra mim em 3 dias. A gente tá falando há meses pra ele fazer recorrente, porque a gente fez há X meses atrás e a gente sabe que ele vai ser pressionado no processo de auditoria dele por isso. Ele vai gastar muito mais fazendo spot agora em 4 dias do que, eventualmente, ele teria gastado pra manter isso monitorado ao longo do tempo, né? Tem clientes que a gente faz, iFood a gente faz isso, também é público. D+1. Então, todos os dias essa base está monitorada, está saneada e está atualizada. Porque isso empodera muito a tomada de decisão deles, a maneira como as coisas se dão e tal. Mas nem todo mundo ainda entendeu que isso faz parte. É quase como respirar. Se você não sanear e ficar esperando, né? Ah, não, mas meu escritório vai dar um jeito. Poxa, mas o escritório tá lá, né? Afogado, tanta coisa. Mas tem um processo um pouco de entender isso. Agora Você eu gera acho... a necessidade, Lucas, perdão, de ressanear sua base. Exato. Não tem nada mais dramático Nossa do que você dizer Senhora. que vai ressanear sua base, porque isso compromete um monte de coisa que você fez no passado. Sim, sem Aí a dúvida. Que já pergunta está do porquê que você vai fazer de consolidada, novo que já aquilo que está você já fez, validado, né? que já está... É porque você errou? É isso aí. Tem sempre aquela pergunta, estava errado? Foi erro? Isso mesmo. Aí Isso até o mesmo. passado vira incerto, né? O passado vira incerto. Aí a gente aí é entra o no pior dos momento do mundos. apocalipse. É apocalipse. É isso. Mas eu acho que esse primeiro passo, como o André trouxe, né, que É briga vem de da faca no figura do escuro. saneamento, mas é nesse lugar de você investigar, sabe? Porque quando, de novo, você começa de trás pra frente, eu quero a tecnologia tal, eu quero tal sistema, né? Quando você faz assim, você se prejudica muito, porque pode ser que, isso não seja prioridade, não seja isso que vai te gerar um valor de curto prazo, você precisa engajar a organização. Formulário de LegalOps, você chegou ali, se você não fizer também uma estratégia que gere valor rápido para entenderem que é relevante,
talvez você perca esse engajamento no tempo. Então, esse diagnóstico, né, entender esse contexto e se aprofundar, ele é fundamental. E ele passa por uma base de dados estruturada. Se ela não existe, você vai ter que fazer, entendeu? Ela é passo zero. Senão, assim, o que é que você sabe sobre você mesmo? E, portanto, o que é que você vai contratar? Às vezes eu tenho conversas com potenciais clientes que claramente não estão no ponto de contratarem porque ele já quer me contratar sem saber o que dói nele. E aí é muito assustador, porque você fala, é lógico que esse vai ficar frustrado, porque ele não sabe nem ainda o que está de fato machucando. Então ele vai me contratar por uma coisa que pode ser que a gente faça, entregue, e na verdade não gere valor nenhum, porque não era isso que era gerador de valor. E eventualmente vai ficar com a situação que é o que eu entrego que não gera valor. Isso não é verdade. Sim, sim. É porque você foi por uma estratégia, por um caminho que não é bacana, né? Então a gente tenta sempre induzir essas figuras que estão ali tentando tomar pé, ou áreas que estão se formando, a fazer esse caminho de primeiro vamos explorar e vamos levantar dores. E aí a gente vai entendendo prioridades, é ajudar um pouco nesse encaminhamento para não incorrer no risco de eu preciso contratar qualquer coisa para ver se eu entrego alguma coisa, porque isso não necessariamente vai gerar valor. Trabalha com ciclos, né? Lá a gente trabalhou muito com ciclos. É. O nosso ciclo zero foi olhar o contrato com o nosso prestador de serviço e remodelar ele completamente, porque ele tinha sido oriundo de uma licitação. Assim, em termos jurídicos, comerciais, ineficiente em todos os sentidos que você possa imaginar. O ciclo zero de Legal Ops, a gente perdeu 4, 5 meses renegociando. E para unificar o contrato. Depois a gente passou para o saneamento. Eu não fui direto para Business Enabler. Sim. E para inteligência artificial. Então, assim, trabalhe com ciclos, conforme as suas dores, né? Faz esse assessment inicial. É uma excelente dica. Gente, assim, hoje, se pegarmos tudo que foi falado, dá para criar Tem um curso de manual. soft skill, de hard skill. Dá um roteirinho. Dá um One-on-one do Legal Operation. Dá um manual de como você... Da importância, começando pela importância do Legal Operations e aventando um futuro próximo do quão mais importante vai se tornar, junto com a possibilidade, inclusive, de estruturação, né? A gente trouxe, assim, exemplos muito palpáveis. Desde para quem trabalha numa empresa gigantesca, como a Eletrobras, até diminuindo um pouco para empresas de porte menores, para escritórios, assim, a gente fala de Legal Operations, a gente está fazendo essa série junto com a Pact, falamos em diversos outros canais, porque eu, de fato, acho que é muito importante e eu concordo plenamente quando vocês dizem que é o protagonismo jurídico pela primeira vez sendo levado num status em que se dissocia de si mesmo. É o jurídico pela primeira vez saindo um pouco de si mesmo e tendo uma visão mais ampla do mercado e com isso crescendo muito. Então, assim, incrível, não sei como agradecer a presença de vocês. Tem considerações finais? O que é que vocês diriam para essa galera que tá entrando agora no mercado? Qual seria o recado final, Lucas? Eu acho que meu recado final, eu tive essa conversa há pouco tempo, no mesmo sentido, é do lugar da humildade, né? Assim, tem tanta incerteza, tanta coisa desconhecida, que tá tudo bem não saber. É ter a humildade de avançar sobre esse caminho ainda desconhecido, de procurar ajuda, de se relacionar, de perguntar aquilo que parece besta, que obviamente vai ser óbvio eventualmente pro André, que tá nessa jornada há muito tempo, mas não vai ser para mim, que não tava ali no sapato dele, né, percorrendo aquilo. Então, se a gente não tem essa predisposição da humildade, eu acho muito difícil a gente ter formação, conhecimento, ter criatividade. Então, acho que esse é o passo fundamental que eu deixaria como recado. Reflexivo. André, querido assim, convidado. Eu queria espelhar o que o Lucas falou aqui, porque é isso, assim, investigue, explore. Assim, é um terreno novo, é um terreno em construção contínua. Então, assim, aproveite essa oportunidade. Você, profissional do direito e quem circunda, está numa oportunidade única. A gente está num momento paradigmático para o direito, para a profissão. Então, assim, investigue, explore, né, seja humilde e construa uma carreira adequada com os novos tempos. É isso, Pedro de Regina. Aprendemos tanto aqui que eu tô verdade, absorvendo. foi uma aula. Foi uma aula e se você tiver uma dúvida, você já sabe, né? Manda pro jurídico que a gente quer ouvir vocês nos comentários. Manda dúvidas pra gente, pra eles também, pro André, pro Lucas, que a gente quer saber o que vocês acharam desse episódio. Quais foram as suas reflexões? Já que a gente saiu aqui com as reflexões trazidas pelos Lucas, pelos insights do André. Então, quais foram os de vocês? Manda aqui pra gente que a gente quer saber também. Queridos, muito obrigada pela audiência de vocês, por vocês estarem com a gente até o final. É um produto que tem muito valor. Escuta mais de uma vez esse episódio, porque é um episódio que
agrega de fato muito valor, tanto quanto muitos cursos que a gente vê por aí. Obrigada pela presença mais uma vez, Lucas, André, Pedro, minha também. Vou agradecer a minha própria presença aqui, porque eu demorei 1h30 pra chegar. Queridos, obrigada. Encerrando mais um episódio maravilhoso. Manda pro Jurídico by Pact. Espero que esse de muitos mais, que essa parceria só me engrandece. E engrandece ao Manda. Queridos, para qualquer dúvida, já sabe, né? Manda pro Jurídico.